pessoal, bom dia. Estamos começando mais um Aprendendo com as Montanhas. Essas que vocês estão vendo aí no fundo. E eu vim aqui embaixo, né? Aqui para ajudar a Thalita a subir o morro, porque esse morro realmente, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, gente, não é fácil subir aqui, mas eu tenho a manha, né? Então eu vim eu vim pegar a Thalita aqui embaixo para nós começarmos mais um Aprendendo com as Montanhas. Vamos lá, ó, olha aqui, gente. Passar nesse barro e depois embalar na subida ali não é muito fácil. Bom, enquanto isso, vou mostrar para vocês o lugarzinho que eu moro. Quer dizer que eu me escondo às vezes, né? Porque eu quase que não paro aqui. Mas é um lugar muito gostoso, tem muita paz, ótimos vizinhos e ainda um pouco de natureza, né? Aqui eu ainda consigo beber uma água pura, respirar um ar puro. Tem boas vizinhanças, boas companhias. E consigo manter minha privacidade, né? Que é isso que é importante para mim. Para alguém que é um ermitão como eu, privacidade é muito importante. Ai, gente, enquanto a Thalita não vem, a paisagem. O barulhinho da água correndo. Uma taiuveira aqui atrás. Um pouco de mata ali. E é isso. Chegando, dona Thalita. Vamos trocar de lugar? Passei. Será que eu consigo? Não, mas é que as plantas cresceram. Ah, não, então vem. É, não, muda tudo a paisagem. Não, deixa que eu vou aí. Vamos ver. Pode deixar, filha. Não, então vem, realmente. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Chico. Oh, que bom que você Por veio. atraso, viu? Ah, você é normal, né? Eu já sei. É um novo ano com coisas velhas. Eita. Ah. Ô, Thalita. Então, eu já errei a entrada, né? Você errou, né? Errei. Imaginei. Aí errei de novo agora aqui, daí eu falei, não, ele falou pra descer, não pra subir, daí eu me lembrei. Falei, puta, desce, não sobe. Ô, Thalita, eu vou dar pra você filmar, daí você vai filmar minhas habilidades de piloto. Vamos ver as habilidades do já. Chico. Só que eu preciso ver como é que é seu carro, Ó, né? Deixa eu ver Então, aqui. ó, marcha manual, você tem Não, eu manjo, É, Isso então. aqui é a primeira, né? Primeira. Só botar a primeira. Bora, só isso aqui. Na verdade Então- não tem muito segredo, mas tem. tem uma forma de... É, tem uma forma. É nessa subidinha aqui, Chico? É nessa subidinha aqui. Ainda filha. bem que você pegou. Não, eu tinha que pegar, senão você ia... Realmente, Ah lá, aventuras é com um Chico. pouco rali. Nossa, Mas se a pessoa tem medo, ela para de acelerar, daí o carro não exatamente. sobe. Não, e aí ele vai travar aí, né? Aí ele para. Pronto, Ó, chegamos. chegamos. Ufa, Nossa. Pegar carro dos outros sempre é arriscado. Mas o Black gostou de você, viu? É, porque ele costuma reclamar. Não, ele veio rapidinho, ué. Ele veio bem, não morreu. Ele Não, mas podia ter feito alguma... Ele podia ter morrido? Podia, ele podia não ter gostado, resistido à sua presença. Você tá com a luz acesa? Já apaguei, já apaguei. Acho que já. Peraí. Quer ajuda aí, não? Não, eu só botei o freio de mão, que esse aí você faltou. Eu não fiz? Não. Oh my... É que aqui é plano. É, mas eu costumo não fazer mesmo. Seu carro já voltou sem estrada, Chico? Você já voltou como? Já voltou? Não, sem deixar nunca. freio de mão, assim? Não. Você lembra quando já... Não, quando é inclinação eu lembro. Ah, Thalita, olha, já ia botar no bolso a chave. Eu percebi. Isso- Então depois pra descer a ladeira abaixo... Não, pra descer é ladeira tranquilo, abaixo, Na vida a gente não tem problema. É, mas eu não sei, o seu pneu parece estar meio liso, não sei não. Não, Nossa, ele ficou... eu desço ele, é melhor eu descer. Ele tá meio liso no sentido de que ele tá com muito barro, é isso? Pode ser também. Não, mas na volta a gente vê lá. Tá. Thalita, vamos comer ou você quer ir no banheiro? Quer tomar Não, água? tomar Olha, café. você falou de café, eu armei um café pra você, filha. Que legal, Chico. Eu já armei um cenário, tudo aqui, porque Nossa, eu pensei de fazer aqui fora, né? Mas acontece que pode chover, não vamos... tá meio... Tá meio enfarruscado, né? Tá meio arriscado, assim, Então né? aí você... Olha só. A sua Eu bolsa... trouxe polvilho. Ah. Deixa pra cá a bolsa. Deixa pra lá, aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar ela aqui. Você não vai esquecer, né? Não. Eu ponho a chave do carro. Então tá. Ó, trouxe um polvilho pra gente. Então vamos lá. Mas eu acho que você vai gostar mais do cafezinho que eu fiz. certeza. Vamos Com lá, certeza, vamos lá. vamos. Senta aí, Thalita. Vamos botar nossas montanhas em dias. É.
A nossa vida nas montanhas em dia. Legal. Aí, Bom, então instale-se que eu vou instalar os microfones e a gente já pode começar. nossa, Beleza? assim? Não, você falou café, né? Sabe o que é? Eu vim do sul agora. Você tá... E lá tem o tal do café colonial. Que aqui só falta almoço, né? Porque eles colocam até comida, né? Não, é verdade, é verdade. E essa aqui eu tentei copiar um pouquinho. É verdade, agora você tá com o ritmo do sul de você. Eu né? lembrei muito de você lá no Paraná, viu? Eu falei assim, então é dessa forma que a Thalita veio. Tô entendendo. Mas eu até senti que você tá até rapidinho, assim. Falei, nossa, o Chico é mais tranquilinho. Eu costumo ser mais tranquilo? Eu acho. Nossa não, pra montar, sentar, assim. Ai, Chico. Legal, Então, ó. agora eu fiquei pensando no pneu agora, né? Não, eu vou olhar depois pra Vê se você. ele Eu tá. falei que ele tava liso porque eu senti o meu, ele sobe mais agarrado, né? Ó, o café tá aqui, que eu sei que você gosta de café. Minha cara do meu. Isso aqui é açúcar A pessoa já se distraiu. e as colherzinhas. Nossa, Chico. Temos banana, uva passa, queijinho. Ó, tem cacau aqui, Realmente, tem você pão, tá com a fartura do sul em você, assim. tem até suco de uva, que é do sul. Toma aí, filha. Mas... Vamos. Não, mas eu né? tomo sem açúcar. Ah, só uma 100? Sim. Eu arrumei um açúcar de coco especial pra você. Ô, Chico, não, eu gosto do café. E tá bom do café, viu? Tá gostoso? Tá, eu achei. Eu achei porque ele não tá fraco e não tá forte demais. Tá num caminho do Então meio deu sorte, porque acho que faz uns 3 anos que eu não faço café pros outros. Sério? Eu não tomo Chico, café. Nossa, que bom. Eu Você sinto sabe- que você gosta de mim. Você tem paciência Não, comigo. é que... Não, você eu falei, gosta. gente, quando que eu arrumei uma mesa assim pra alguém? Não lembro. Ô, Chico. Nem na primeira namorada. Caramba! Não, então realmente eu tinha que vir mesmo, tá vendo? Era importante. Era realmente É que faz importante. tempo que você não vem, né, Thalita? Então... Faz. E engraçado que eu senti mesmo você essa semana. Eu encontrei uma moça semana passada, aí você me veio na cabeça. Eu falei, nossa, eu preciso falar com o Chico. E aí eu falei essa semana, e quando você falou que ia embora, eu falei, então eu vou dar um jeito. Ah, que legal, Thalita. Não, quando você bom falou, saber. porque eu falei, se eu enrolar pra semana que vem, vamos enrolar, e aí não o Chico acontece. vai... Eu vou escapar já. E você tá gostando de escapar, Chico? Sim, estou percebendo que a minha vida agora é mais para a estrada. Aliás, eu acho que eu sempre tive esse impulso, essa necessidade, né? Mas eu estava sempre apegado, com receio e tal, e agora é um rompimento, sabe assim? E de algumas muletas que eu vinha utilizando até agora, então agora... eu ia ficar 1 mês no sul, fiquei 4. Então, assim, já me empoderei, né? Falei, eu posso. Aí eu voltei, assim, meio para ver, será que eu quero continuar nessa casa, né? A minha mãe tá viva ainda, eu sei que Eu ela... vi o vídeo com a sua mãe, eu achei tão bonito. Então, bonito. foi importante. E é um processo interno meu também, né? Esse vídeo com a minha mãe. É assim, tipo, uma aproximação dela como mãe, sabe? Não como uma pessoa que, assim, já vai entrar nas psicanálises, né? Eu descobri que todas as minhas esposas tinham sido substitutas de mãe, né? Então eu falei, vamos parar com essa história, porque eu não quero mais isso. Então eu quero descobrir quem que sou eu. Eu estou nesse momento de mergulhar dentro de mim para saber quem sou eu, né? Para parar de procurar fora, né? Para parar de procurar fora, exatamente. É isso, a história é essa. E a Thalita queria fazer ano novo, ano velho, e eu não sei, eu já sou do tipo assim, vamos ver o que o momento diz para nós. Sim. Mas tudo bem, se a gente pode ficar com esse tema aí, esse título, já lá, pode chamar isso. Às vezes o Chico não gosta de título, eu gosto de título para ver o que essas ideias trazem pra gente, né? Onde o olhar traz. Mas assim. o título não pode vir depois? Pode, ué. Né? Ele pode aparecer em função do que a gente, né, conversou. Às vezes até assim, é um processo mais autêntico, porque ele trabalhou com tudo que emergiu mesmo, né? Ele nasce a partir do nosso encontro aqui, né? Vamos deixar. Então é o que nasce do encontro, o título. Thalita, você está ótima. Antes eu acho que você seria um pouco mais, né, rigidazinha. Nossa, assim, seria, Chico. Melhor fazer um tema para a gente ficar à vontade. Não, eu confesso, antes eu preparava mais, assim. Agora eu falei, melhor não. Eu ia falar isso, mas eu não falei. Não. Eu falei, não, é melhor não falar. Não, eu fazia tudo. Eu falei, não sei. Eu acho que esses últimos anos, assim, né? Eu tô olhando a vida também de outra forma, assim, então, também. eu acho que é bacana a gente falar disso, né? De que pessoa você se tornou hoje, né?
Nesse ano. Você também deu um mergulho para dentro, não deu? Dei. Ah, tô dando, né? Não sei se a escorpiana vai querer falar desse mergulho. Não, eu acho que esse ano passado, assim, eu falo mais do ano passado, mas assim, né, puxando a vida, assim, eu acho que eu ganhei um olhar para mim, assim, que eu não tinha, no sentido, assim, eu não me percebia como eu era tão briguenta comigo mesma, assim, briguenta nesse sentido de... Cobradora? E cobradora dos outros também, não é só interno, assim, né, é de fora também. Então, de como deveria ser as coisas. Esse espelhamento que você fala de pai e mãe, assim, eu percebo que na minha vida eu busquei muito fora porque é isso, às vezes, para mim, pelo menos, né? Eu vejo, assim, certas ações dos meus pais eu não concordei na vida, certas escolhas, né? Principalmente na década de 80, que é a minha, né? Que é assim, minha mãe, né, na década de 90, ela foi morar na Espanha. Então, eu tinha aí meus 11 anos de idade, ela foi fazer doutorado, foi viver a vida... Você não foi com ela? Não fui, e meus irmãos também não. Então, isso deu um impacto enorme, assim, né? Deu um impacto significativo. Mas você ficou com quem, Thalita? Meu pai, né? Só que meu pai, ele sempre trabalhou muito, assim. Bom, então você não tinha nem pai nem mãe, na verdade. Tava... Assim, tinha. Assim. Meu pai, assim, ele trabalhava... A forma do meu pai dar amor, porque eu acho que é esse que é o ponto, sabe? Hoje eu olho pro meu pai, assim, eu vejo que meu pai... Tá vivo, tá bem, graças a Deus, mas eu vejo que a forma que ele dava amor pra gente era trabalhando para dar o que ele não teve. Então, né? Meu pai também fez isso. Que igualzinho. Pra gente, essa leitura é difícil de você sentir que esse foi o afeto. Esse foi o afeto. Tem muito amor por trás disso. Que só mais adulto e tentando romper as barreiras que eu coloquei para cima disso, que eu consigo enxergar dessa forma agora. Porque é a mesma coisa. Eu me sinto me sentia mais, agora parece que eu estou mais acomodada, assim. Pelo menos estou tentando, né? Mas eu me sentia buscando, não em relações só, assim, amorosas, mas para mim eu acho que foi em relações gerais na vida. Sim. Esses papéis, assim, né? Isso que de alguma forma eu senti que faltou. Né? E eu não percebia compensando alguma coisa? Até assim, né? Muitos dos meus chefes são casais, né? Muitos dos meus chefes de trabalho, assim, né? Então eu falo, olha que interessante, né? Eu vou parando em lugares em que enrosca nesses estereótipos, te dá uma segurança, assim, que dá uma segurança, dá uma sensação de um aconchego, ainda que normalmente não vem aí, normalmente é o contraponto, assim, acaba meio que replicando a normalidade, assim, que meus pais também tiveram, né, a forma que também, que quando a gente aceita que eles fizeram o melhor que eles puderam, mas de verdade, sabe, Chico, do fundo da alma, assim, eles são o melhor que eles podem ser, assim, e a gente também é o melhor que a gente pode ser. Talvez esse ano é o que eu mais estou sentindo, eu estou sendo o melhor que eu posso ser agora, né? Não é a minha melhor versão de vida? Provavelmente não. Para de se cobrar. Eu acho que você não é a minha melhor. Pô, né? Mas sou eu. Desculpa aí. Você sabe que eu fiz esse início de ano, Chico? Tinha 6 dias de pausa, né? Aí eu peguei e falei, cara, eu vou dar um jeito na minha casa, assim. Fazia muito tempo que eu não parava, minha casa é pequenininha. Então, arruma a casa fora, arruma dentro também, né? Exato. E eu fazia muitos anos mesmo, assim. Acho que antes da pandemia que eu não abria os armários para escolher o que fica. Né? Porque como minha casa é pequena, não dá para ficar tudo, né? Aí eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão aqui. E aí, só que você tem, né? Eu fui imbuída, assim, internamente, eu peguei essa força. Eu falei, só vai ficar o que tá bom, o que não tá rasgado, o que não tá estragado, o que eu uso. Você conseguiu? Consegui. Eu tirei tanto saco de lixo, tanta coisa. E doei, né? Doações e tal. Foram 6 dias intensos nisso, assim, até o ponto que eu falei, acho que eu vou dar a casa. 6 dias. Só revisando isso, assim, papéis, começa com roupas. Você encalhava no Elia e entrava em contato. Na realidade, eu peguei o que aquela, tem uma escritora chamada Marie Kondo. Vai citar as autores. Ótimo, mas tem gente que adora. A Marie Kondo é uma japonesa, tem até uma série do Netflix dela. Eu vi ontem sobre ela. Olha! É, uma mulher que é profissional que está bombando aí de arrumar as coisas do jeito mais, né? Mas sabe qual é o jeito mais dela? É porque ela coloca assim, que fique na tua casa o que te dá alegria. Esse é o ponto. E se despeça com respeito. Né? Então, ela, como o japonês é todo cerimonialista, né? Então, por exemplo, ela pega, cada objeto que você pega, vamos pegar assim, né? Vou usar o exemplo que ela fala assim, começa com as roupas.
A primeira coisa que você faz é pega as suas roupas, põe todas num lugar só. Ah, tá para lavar, tá. Põe tudo para você ver quanto você tem. Que aí, o tamanho da pilha, o tamanho da pilha que forma, né? Que aí você já vai tendo uma visão maior de você, né? Assim, nesse sentido. Você e seguiu aí, o roteirinho dela, é isso? segui. E Então, aí a primeira coisa que se faz é isso. Se pega a roupa, olha para a roupa e primeira coisa é você ver como você se sente olhando para aquela roupa. Então, por isso que demorou. Demora. Olha cada peça. Cada peça. Você fez isso, Thalita? Nossa. Funciona. Mas aí, qual é a ideia? Não, se vê no Netflix dela, tá lá, a pessoa 30 dias fazendo. Eu acho que ele vai fazendo aos pouquinhos, né? Que vai porque você também tem uma casa pequena e mora sozinha, Exato. Né? Então, assim, deu pra fazer. E tava de férias. Uau. Mas, assim, aí se pega cada uma e se olha. Assim, e aí ela falou, por que começa com a roupa? Porque aí a gente vai sensibilizando o nosso afeto. A gente vai entendendo o que a gente, pelo que a gente tem afeto e pelo que a gente não tem afeto. Então a roupa é um dos mais fáceis porque está com a gente no dia a dia. E aí ela vai distinguindo o que é apego do que é felicidade, que eu acho que esse é o ponto, né? Que isso que você falava, puxa, eu não saía por apego. Né? E qual é a relação que às vezes a gente acha que apego traz felicidade, né? Assim, tá ali, a gente tá cuidando da nossa conforto, mas que não é conforto, né? Exato. No fim é um negócio que vai incomodar a gente mesmo. É porque o apego é a nossa área de segurança, assim, né? Então eu tenho apego a sentimentos que já foram bons, eu tenho apego a lugares. Às vezes você falou, se você tivesse apego a estar só aqui, quanto de vida que você viveu no passado você não teria vivido? 1/3 do teu ano não teria sido o que foi, né? Agora você falou de afeto, né? Você falou de afeto e duas coisas, né? Você falou. E a praticidade? Porque essa que eu vejo em primeiro lugar. Né? A forma de fazer, ela é mais morosa. Mas o resultado é extremamente prático depois. Porque você fica com uma casa leve e alegre. A minha casa, a minha sensação, Chico, hoje eu cheguei nela, assim, que ainda tem coisinhas para arrumar. Assim, porque daí eu pintei esse final de semana, né? Falei, não, eu vou pintar. Nossa, você pintou a sua casa? Pintei, quase morri. Você pintou? Pintei, passei massa corrida. Thalita, se você tivesse um canal mostrando você fazendo isso, já pensou? Não, porque as pessoas vão ver a minha cara de... Assim, você não tem cara de quem vai pintar uma casa. É bonito contar depois, mas o processo, assim, eu tomava cerveja assim, pra ver se eu não aguentava. Eu falei, meu Deus do céu, que ideia. Que ideia que eu tive, por que eu não paguei alguém? Porque é tão pequenininho que eu falei, não, eu vou fazer, eu vou dar conta, eu vou botar minha energia e tal. Não ficou perfeito, é óbvio, precisava mais uma de mão, porque daí eu fiz o cálculo, né, menor. Mas aí tem as coisas, o pior é você afastar as coisas, né, para pintar. Exato. E depois voltar no lugar, isso que demora. Não, esse preparo, assim, e principalmente porque como eu tive não tem jornal mais hoje em dia. Não, eu tive que comprar lona, fazer... Não, foi assim, maior... E essas etapas, né? Primeiro fazer a parte dela e depois pintar. Para mim, pintar foi essa renovada na pele da casa, assim, de alguma forma, sabe? Eu falei, puxa, de alguma forma eu quero entrar aqui e sentir uma força de vida, assim, né? Sentir um lugar que me nutre, que dá aconchego, assim, né? E nunca tinha pintado ela, né? Então, assim, ela foi, né? Quando eu aluguei ela quase 10 anos atrás, ela tava com a mesma cor ainda, assim, né? Porque é tão pequenininho que era ruim de fazer justamente o que eu fiz. E eu vi que é ruim mesmo, mas eu falei, mesmo ruim... Mas tem que fazer, às vezes a gente tem que dedicar um tempo Thalita, de fazer. Tá muito a propósito o que você tá falando. Porque eu tenho esse trambolho, né? Porque essa casa é maravilhosa, mas ela é um trambolho porque ela não me serve mais, né? Porque ela serviu quando eu era uma família com várias pessoas. Então, e agora o que eu vou fazer? Me desapegar dos quartos, deixar dos os espaços vazios. O que eu vou fazer, né? Que nem tem um amigo meu em São Paulo que até, às vezes, fico na casa dele, ele aproveita para justamente fazer esse processo de alugar para os amigos, né? Muito amigo precisa estar em São Paulo. Tem caminhos, né? O lugar para mim não serve, porque eu não paro aqui, né? Mas qual lugar faz sentido para você? E se faz sentido, né? Tem gente que a casa tá no carro. Não, ainda faz um sentido aqui, que eu ainda não sei muito bem se é uma praticidade de eu me recarregar as baterias ou se tem algum afeto lá que está escondido lá embaixo, que eu ainda não me desliguei, desapeguei, né? Esse eu ainda não sei. E tem um lugar desses apegos, Chico, o que é isso? Assim, a gente
Isso eu aprendi há anos atrás, assim, quando eu fiz o curso do coaching ontológico, assim, que aquilo me marcou, né? As nossas crenças, a gente não simplesmente, porque tem processo, vamos romper crença, né? Só que não adianta gerar vazio, nós não somos seres para ficar no vazio. Né? Quando a gente está no vazio, a gente está muito angustiado. O vazio, né? Não existe a plenitude. Não é um espaço legal para a gente se observar, porque é daí que aflora aquela angústia, o medo. Esse vazio é diferente, né? Esse vazio intencionado. O vazio de uma crença é como você tirar um pilar estrutural. Entendi, desmoronar de uma vez. E desmoronar de uma vez, aí você pode ficar perdido. Então, assim, quando você deu passos a mais, que às vezes não estavam no teu momento, você fica meio perdido, assim, né? E aí você pode continuar avançando para se encontrar, ou às vezes dar um passo atrás, dar uma estabilizada para dar novos passos para frente, assim, né? Nesse sentido, que nem me perdi para chegar aqui, né? A igrejinha tal. Isso é uma recorrente na sua vida, né? Total. Qual era a decisão? Falei, bom, vou voltar no ponto conhecido, né? E vim, que na realidade você tinha me dado uma localização uma vez. E você pegou essa? Eu peguei essa localização. Mas essa localização, ela é meio assim, né? Então, aí ela parou lá embaixo. Eu falei, nossa, ela parou em nada. Aí eu não prestei atenção nos outros passos, né? Você veio na confiança do GPS. Do GPS. Aí, como ele me largou ali no lado, eu falei, bom, então o que eu posso fazer daqui? Eu vou voltar no ponto conhecido e aí de lá eu faço o caminho de volta. Porque eu falei, agora por esse lado eu já não sei vir, pelo outro eu sei vir. Então é isso que você está sugerindo, né? Às vezes quando a tua crença desaparece. Quando a crença desaparece e você se perdeu, se você não, né, porque aí você dá esse passo a mais, você vai encontrar outras coisas significativas e de valor. Eu me lembro quando eu me mudei para São Francisco de verdade, né, enquanto eu morava ali na escola aqui, era um lugar conhecido. Quando eu me mudei para o centro e falei, eu vou ficar em São Francisco, porque nos meus primeiros anos não era esse lugar, não era essa... Era mesmo um desmame, né? Era só um passeio. Os primeiros 5 anos aqui, 5 anos, imagina, eu sou lenta. Você ficou 5 anos na escola? Os primeiros 5 anos aqui, eu estava de passagem na minha cabeça. Eu falei, eu não vou morar em São Francisco, eu estou dando um tempo em São Francisco. Você precisava acreditar que era um tempo, né? Eu estava apegada a isso, assim, né? Quando eu me mudei para o centro, foi simbólico. Eu falei, eu moro aqui mesmo, é onde eu escolhi viver. E aí, o primeiro dia eu entrei em pânico, Chico, assim, eu falei, nossa, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Será que perdi os parafusos? Falei, né, o que eu estou fazendo? Eu me lembro que eu fui andar, assim, lá em direção à Cachoeira Pedro Davi, para ver se onde que eu me pegava em mim, assim, né? Onde Mas que foi eu de impulso essa decisão? Foi mais ou menos, assim, eu acho que eu tinha um tempo para decidir mesmo se eu iria continuar aqui ou não, e aí o impulso pareceu rápido, mas foi um processo, né? E aí, essa semana passada, a Ângela, a esposa do Livinho, né? Do depósito. Ela falou, nossa, você ficou mesmo? Eu falei, fiquei, e eu já não sei morar em outro lugar. E eu me surpreendi com o que eu falei. Eu falei, nossa, eu não sei morar em outro lugar. Porque eu acho que esses costumes, essa vida em São Francisco, as questões da nossa comunidade, né? Eu tô tão Você está muito envolvida, né, Thalita? Com esse dia a dia, que não é que eu não sei, porque depois eu fiquei pensando no que eu falei para ela, né? Eu falei, eu acho que sim, eu não sei morar em outro lugar. Você não sabe, mas pode aprender, Mas posso aprender, exato. Aí eu pensei assim, eu não sei, mas ao mesmo tempo eu também não quero. O não quero é melhor do que o não sei, né? Exato. Eu não sei, mas porque eu não quero, né? Mas assim como eu aprendi a morar aqui, eu poderia aprender a morar em qualquer lugar, né? Aprender novas formas de viver, né? E eu acho que para mim estar morando aqui é uma nova forma de viver que eu tenho aprendido nesses 12 anos, assim, 13 agora vai fazer, né? Mas daí voltando da Mari Kondo, né? Então primeiro é roupa, Chico. Peraí, deixa eu ver se eu preciso cada 30 minutos mudar aqui. Eu não quero perder, né? Então... Eu vou pegar mais seu café. Eu tô tão honrado com seu cafezinho, Chico. Mas que bom que você gostou, viu, Thalita? Não, ainda mais você falou com essa intenção toda dele. Aí, assim... E tem mais, tem geleia, tem queijo, tem cacau. Não, por enquanto. Suco de uva, bom. Não, suco de uva, esse eu achei legal, isso é coisa do sul. Bom, mas é o que tinha, né? É o que tinha. Mas às vezes o que tinha, nossa, é mais até do que suficiente, né, Chico? Mas para dar opção, eu gosto de ter opção. Eu gosto de ir naquele self-service, que não é um cardápio que você tem que escolher um prato e se você não gostar daquilo, você está perdido, né? Essa invenção do self-service, eu sempre falo, é maravilhosa, porque você fica livre ali para escolher o que você quer e na hora você decide, né?
E você tem isso com você, né, Chico? Eu Toda vez que a gente preciso. conversou na vida, nesses anos que a gente tá junto, você ter a opção é muito importante para ti, né? Senão, muito. A liberdade. você não se sente limitado, assim, né? Não sente limites também, né? Pois é, e às vezes eu fico pensando que um exercício para mim seria trabalhar com limite, com regra, para ver como que eu... quanto que eu aguento esse negócio. Tem um negócio de... Eu esqueci quem... Você estava na Mary Kondo, depois a gente volta lá, né? Voltamos lá, mas assim, esse do limite, tem uma pesquisadora que ela coloca assim, uma vez eu estava conversando com ela sobre estruturas, né? Porque cada vez mais se fala de organização de trabalho e tal, menos rígido, assim, né? Menos para que a criatividade, você quer que as pessoas sejam criativas, você também tem que dar espaço para que elas também se expressem melhor. Sim. Mas ela falou, sem estrutura é que nem em rio. O rio, para correr, o que ele precisa? Precisa do leito, da né? margem. É. Então, assim, a gente tem um mínimo de estrutura para que a nossa vida, a criatividade, tudo que a gente, né, se propõe a fazer, corra, né? Uhum. A estrutura rígida, assim, por exemplo, o cirurgião, é bom que ele seja bem regrado e rígido. É bom que ele não crie algo novo lá, né? Então... Na base desse, vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo, vou experimentar novidade com esse paciente, assim, né? Então, a gente também perceber aonde precisa de ordem, aonde precisa de limite e aonde é permitida a experiência com mais margem de erro, com mais... Porque para que é a ordem? Para eliminar um pouquinho das margens de erro, assim, tirar um pouquinho, porque são processos que nem cirurgia, é um processo seríssimo, você está mexendo com a vida, né? Um avião, você quer, não vou seguir o... Você já viu aquele mapa de voos? Não, aquilo lá... Dá vontade de nem subir no avião, né? Você fala, meu Deus, como é que eles não, né? Como é que eles sabem onde está o outro ali, né? O controlador de voo, né? Imagina se ele tem uma ideia diferente, assim, né? Então, assim, as ideias, assim, dependendo do ambiente, elas precisam passar por validações, né? Para poder existir, né? Agora, nem tudo da vida, né? Porque se a gente botar tudo nesse crivo ou tudo no outro crivo, né? Também... não dá para ser extremista, né? Nenhum lado, né? Mas saber na vida onde está precisando de ordem, por exemplo, eu senti aqui em casa eu precisava fazer esse exercício. E foi fácil? Não. Provocou mau humor? Com certeza. Eu falei, eu vou morar numa barraca. Eu vou... não quero. Eu até comprei a barraca. Eu quase dormi no black. Assim. Não, dormir no carro é horrível. Eu não consigo. Porque ficou tão zoneado, zoneado nos dias, nos dias, né? Eu dormi na bagunça. Mas assim. você podia vir dormir aqui, Thalita. Mas não assim, pensou, né? Não pensei em nada, assim. Eu tava focada em... Eu falei, isso vai ser trabalhoso. Mas eu quero me trabalhar nesse nível, assim, né? E aí foi essa direção, né? E aí primeiro a Marie Kondo fala, primeiro as roupas, né? Aí você faz todo o exercício e realmente funciona, assim. Você vai vendo, putz, tinha roupa que eu pegado, assim, mas eu falei, meu Deus do céu. Ela tá assim, tem mais buraco nela do que né? Não precisa. Assim. E aí você se despedir dessas coisas, né? Tá doendo já. Você é canceriano, né, Chico? Então. Mas roupa e panela. Panela? Panela? Mas por que panela? É que aquela panela que faz aquela comida. Se for outra panela, vai sair outra comida. Eu nunca tive uma relação com panela. Você não cozinha, né, Thalita? Não, cozinho bem pouco. Então, você não sabe isso. Não tenho o menor afeto. Eu tenho lembrança de panelas que me roubaram. Isso aí, assim, caramba, meu Deus, que era da minha avó, sabe, assim. Uma panela de ferro que nunca enferrujava, porque ela tinha sido tão usada que ela formou uma camada ali de proteção, um cabo, que era um cano, que nunca esquentava. Então ela era maravilhosa. E servia para fritar, servia para fazer arroz, fazer feijão, E já tinha um tamanhinho. Foi. Bom, quem sabe nessas andanças se encontra uma dessa aí? Não, assim, eu estou falando o grau de dificuldade que eu tenho para panela realmente não me desapegar. Mas por isso, por exemplo, aí ela coloca, as coisas mais difíceis a gente não começa por elas. Então, por exemplo, teve no vídeo... Então a roupa seria o mais fácil. Seria, exato, dentro da lógica. Mas, por exemplo, até no vídeo do Netflix que ela fez, teve uma pessoa que tinha mais de 100 pares de sapato, de tênis. E era apego de, assim, colecionador, né? Então ela falou, esse realmente não é o lugar que a pessoa vai começar. Não é por aí, então. Não é por aí, ela precisa mudar a ordem, né, assim, nesse sentido, porque ela precisa se fortalecer para ver a alegria que tem em deixar as coisas irem.
Entendi, vai pelo mais fácil primeiro, porque né? o que eu achei bacana dessa filosofia dela de arrumação, assim, é isso, porque não é assim simplesmente você jogar as coisas fora ou dar um novo destino para elas, é você respeitar o que elas fizeram por você. Por exemplo, a falta de uma roupa que você nunca usou e tem. Tá lá no armário até hoje. Mas peraí, mas eu guardo essas roupas. Ela se justificando lá. Porque quando tem um casamento, tem uma festa, eu preciso ter uma roupa limpa, porque eu uso roupa assim, indiscriminada, então eu tenho que ter aquela pelo menos. Né? Mas não precisa ser várias. Não, pode ser 2 ou 3, por causa da cor, para combinar. Realmente, eu acho que eu vou escrever você no programa dela, ver se ela vem do Brasil. Eu tenho uma pergunta depois, vai, continua aí. Daí ela, né, e realmente, assim, eu fui vendo, e essas roupas que eu tinha algum apego, normalmente elas estão bem desgastadas e tal, e se despedir delas, teve roupa que até me emocionou, mas foi tão libertador, quando porque você lembra, você lembra todas as vezes que você usou, tudo, mas você fala, cara, se eu continuar te usando assim, rasgada, isso e aquilo, o que eu tô trazendo pra minha vida agora? Né, eu tô trazendo um remendo constante. Falei, eu não estou mais com vontade de viver esses remendos. Essa você não pode doar, né? Porque... Não, aí foi descarte mesmo, assim, né? Então, assim, teve roupa de descarte e roupa de doação. Essa roupa de descarte, assim, eu acho que pra mim, assim, foram as roupas que eu mais gostava foram para descarte, assim, o mais triste, assim, mas assim, não foi triste. Você conseguiu, né? Nossa, total. Quando eu olho o armário, só ficou aquilo que tá bom e que eu uso de verdade. E essa confiança, né, Chico, assim, na vida, pra mim, Thalita, né, essa experiência, por exemplo, me traz confiança, mas e você vai sentir falta se você precisar. Se eu precisar, eu vou ter algo novo e eu vou comprar na hora que eu preciso, né? Ou, então, e se eu tivesse dinheiro, empreste alguém? Algum jeito a gente sempre dá, né? Então, ficar com algo só por ficar, né? E esse, por exemplo, do tênis, quando daí o rapaz teve esse olhar pro tênis, indo pro exemplo dele, o choque dele foi, porque daí ele guardava tênis desde que ele era adolescente. E tênis, naturalmente, sapatos, né, a sola cai, né? Ela vai derretendo, vai saindo e tal. Pera. O meu não cai, porque ele é Crocs. Por isso que eu uso Crocs. Vai, vamos olhar os outros por aí. Aí ele abriu a caixa, ele viu esse choque, assim, tinha tênis assim, desfeito, assim, né? Porque não usou, porque né? ficou lá, nunca usou. E às vezes eu pensei, o que me ajuda, por exemplo, no desapego, é saber que o que eu tô me desapegando vai ser muito útil para alguém. Né? Então, funciona para você? Funciona assim, não vai ficar lá dentro do meu armário parado esperando um dia que talvez pode ser que e alguém está usando e aquilo não está se deteriorando, não está se consumindo pelo tempo, né? Tem uma amiga, a gente estava conversando isso de casas, assim, né? Uma casa que fica fechada há muito tempo, ela se deteriora sozinha. Né? Você não permite que a vida ande com ela, né? Você não falou quando você chegou, né? Então, mas Thalita, eu juro pra você tempo, que eu falei... Não, 4 meses. Relativo. Eu ia ficar eu fiquei 4, então ela, né? Deteriorou, claro que deteriorou. Mas eu estava pensando que eu queria que alguém usasse minha casa, mas não apareceu ninguém. Aí eu só pude pensar que é uma coisa interna minha que não está permitindo. Eu tenho que resolver aqui dentro, porque daí aparece fora. Eu cheguei a essa conclusão, porque não tem outra explicação. E talvez seja isso de mexer, por exemplo, como eu estou nessa vivência toda da ordem, assim, até estava em São Paulo, peguei um táxi, a gente foi conversando, eu e o motorista, sobre isso. Sobre isso? Sobre desapego da ordem da casa. Ordem na casa. Esses papos que você tem com o motorista de táxi, de Uber. Um dia eu posso... Nossa, a gente conversa. Olha só, você podia fazer minhas filosofia. Viagens de Uber. Olha o canal da Thalita. Thalita, abre o canal, Thalita. E aí, esse do táxi, assim, porque ele estava justamente vivendo isso, assim, né? Ele falou, puxa, eu me separei Ele viveu 23 anos com uma pessoa, e ficou daí, separou, já começou a namorar, ficou 9 meses com uma pessoa, e aí eu tava contando pra ele, né, a gente vai fazendo papo, eu tava contando exatamente o que eu tô contando, assim, né, como eu tava organizando a casa e tal, e aí ele falou, moça, é exatamente o que eu tô precisando, você me deu minha chave. Olha. Ele falou, eu preciso, porque ele falou, meus filhos já saíram de casa, né, eu me separei, aí eu peguei esse relacionamento na sequência. Ele falou, eu não refiz a minha vida na minha casa, eu ainda tô lá com toda a cara que tinha quando eu era casado. Falei, bom, então você já tem esse caminho, assim, né? Porque ele falou, eu acho que isso pode ajudar. Eu falei, olha, eu acho que antes de procurar outro relacionamento, que daí tem, às vezes se aconselha, se arrume-se, exatamente.
antes de arrumar outro relacionamento, se arrume. É isso que eu tô fazendo, na verdade, né? Quer dizer, eu nem sei se eu quero outro relacionamento ou não, porque isso não passa na minha cabeça. Mas eu sei que para ter um relacionamento mais harmônico, até amoroso mesmo, eu tenho que estar arrumado, tenho que estar inteiro, eu tenho que estar inteiro mesmo. É isso, funcionando. E aí olhar que parte sua você precisa fazer as pazes, né? Porque o que eu tô fazendo comigo depois de perceber quanto eu brigo comigo Não acabou mesmo, esse processo ainda, né? Não. Você acha que acaba quando... Não. É para sempre, né? Mas a gente vai ficando mais pacífico para vivê-lo, claro, assim, né? vai Mais em aceitando paz, mais vai o aceitando. que é, né? Porque esse tempo eu pensava nisso, assim, puxa, como a gente vive, né, assim, como tem dentro da nossa vida muitas cenas, pelo menos eu sinto na minha, que me causam muito sofrimento, às vezes. Eu fico muito preocupada, muito ansiosa. E eu falei, puxa, será que isso realmente é para ser assim, ou sou eu que preciso mudar certas coisas para que não seja assim, né? Então eu tenho refletido muito sobre esse ponto. Mas voltando para Marie Kondo, né, para a gente voltar para esse exercício. Como aí, você falou da roupa, fortaleceu, fez a roupa tudo, né? Normalmente, né, dá essa, e para mim foram assim, né? Quando eu olhei assim lá, tudo que eu tirei, eu falei, nossa, foi muita coisa. Eu não tinha ideia que tinha tudo isso. Mas eu tinha ideia quando eu guardava roupa, que sabe quando você tem que forçar? Isso, né? Eu tinha que forçar a guardada. Não, e aí até ensinou a dobrar meia, por exemplo. Às vezes meia, a gente embola a meia uma na outra. Eu pensei que ela ensinava isso, como guardar, montar uma mala. Esse é o final. Esse é o final, tá? Eu pensei que era mais isso. É a consequência dessa relação, porque, por exemplo, que ela falou, a forma que você dobra a roupa é como se você preparasse ela para você usá-la de novo. Né? Então, assim, a forma que você está cuidando para que você use. Então, como ela falou, a forma que você dobra a meia, normalmente eu fazia isso, botava as duas, uma fazia uma bolinha. E o que acontece? O elástico de uma delas, dançava. Com o tempo, ele acaba. Então, o que é a forma correta? Põe uma em cima da outra e dobra, e põe ele de pezinho na gaveta, né? Nossa, mas fica tão prático depois para pegar, Chico. Assim. Olha, eu joguei, eu acho que sem brincadeira, foi uns 20, 30 pares de meia fora, no lixo. Porque é isso, tá com o laço. Você, Thalita. Eu joguei. Então, eu falei pra ti, é pequenininho, mas não era, né? Caramba! E aí você pega, e aí você dobra desse jeito e você sabe que tudo que tá ali tá bom. Você não precisa ficar revisando antes de usar, porque ainda tinha isso, né? Olhava, será que essa meia tá furada? Será que essa meia tá ok? E agora eu não tenho que perder esse tempo mais, né? Tudo que tá ali eu sei que tá bom, né? E essa sensação na vida, tudo que tá na minha casa eu sei que tá bom. Isso pra mim tá me levando para um lugar diferente, assim, né, de olhar, assim. E aí depois ela fala, depois vai para livros. Livros também, para mim, é uma área de apego. Esse me desapeguei pouquíssimo. Porque o que eu compro é o que eu gosto, assim mesmo. Mas você guarda os livros ou depois Guardo, que você... Porque eles são consulta, é isso? Sim, né? Eu tenho livros de filosofia, livros de autoconhecimento, livros de religiões. Então você lê livro físico? Tenho. O meu maior sonho é ter uma enorme de uma biblioteca. Na minha casa pequena, minha casa tem 18 metros quadrados, Chico. Eu tenho... 18? O quê? Eu tenho... A sua casa é 18? 18, é um flat, né? Só que eu tenho mais de 200 livros. Eu tenho uma prateleira, eu tenho a minha parede. Vai até em cima na parede. Não é tão alto assim, mas assim, são 3 estantes de livros, assim, ordenados, catalogados. Ô, Thalita, eu nunca entrei na sua casa. Eu disse 18 metros quadrados? Ela é pequenininha, ela é. Não assim, é 9 vezes 2, deve ser. Ela 8. vai assim até ali, assim, mas assim, daí tem até cozinha. A porta. Ela é bem assim, tem a sacada. Sacada vai, dá uns 25 metros. Porque tem a sacada. Tem a sacada, então sobe um pouquinho. Mas o que tem? Tem a sala, cozinha, o banheiro e o quarto? Na verdade, o quarto não tem sala, cozinha, não. Assim, tem só a cozinha, o banheiro e a quarto-sala, assim, né? Quarto-sala? Que no meu caso eu tenho uma poltrona, né? não recebo. Eu recebo na sacada. Tá. Porque a sacada, assim, eu tenho poltroninhas, tenho... Que a sacada, quando não tá chovendo? Não, é coberto ali. Bem coberto? É bem coberto. Não, então minha casa, assim, contando a sacada, né, vai para os 25, 30 ali, né? Juntando, já assim, melhorou. Ela melhora, assim. Mas isso me ensina a não acumular. Mas mesmo assim, eu acumulei pra caramba, assim, quando eu fui mexendo, Chico do céu. Aí, beleza, foi livros. Aí, depois dos livros, e livros ela tem o método dela, esse eu não fiz, pra falar a verdade, de acordar o livro. Não, tem que ser sincera. Acordar, sabe, assim, encostar nele, assim, falar, putz, essa mensagem que ele tá aí dentro faz sentido ainda pra mim? Né? Mas como pra mim o livro, ele tá... né? Exato, é de estudo. E eu realmente, assim...
Os livros eu leio, eu consulto, então eles têm um sentido. Só que eu descartei alguns. Mesmo assim, no exercício, falei, não, peraí. Deu para a biblioteca solidária lá? Não, na realidade eu fiz reciclagem mesmo deles, porque eram livros com assuntos defasados, assim. Eu falei, não, não... Existe isso? Ah, tem. Tem, né? Tem alguns assuntos, principalmente de administração e tal. Eu falei, não, isso aí não, eu vou desinformar alguém. Tá, eu vou desinformar. Fazia sentido naquela época que usava aquela tecnologia. Exatamente, né? Eu não Mas vi assim, sentido. para um arqueólogo, um antropólogo, no futuro... Eu deixei para reciclagem. É melhor não pensar nisso, né? Não, porque também, Chico, eu tava descartando tanta coisa que, olha, sinceramente, assim, foi um exercício, assim. E aí daí depois é papéis. Esse também esse é um caminho difícil. Você tem papel? Assim, anotações, essas coisas? Não, por exemplo, nos meus trabalhos, muita proposta, exercícios, contratos, assim. Você usa papel, né? Uso bastante. Usava mais. E ainda tá em moda usar isso? Não, é pouquíssimo. Pouquíssimo, né? Agora... Mas eu tenho o hábito de imprimir. Eu tenho o hábito de imprimir, grifar, assim, sabe? Então, é mais fácil de visualizar, às vezes, mais fácil, né? Eu acho que pra gente que veio de eras antes de tanta tecnologia, pelo menos, eu tenho uma relação melhor com o papel. Então, às vezes, dependendo das coisas, eu prefiro imprimir, corrigir no papel, olhar, parece que eu guardo melhor. É uma sensação minha. A tela me cansa muito, assim, né? Mas porque você tá com uma folha aqui, pra você virar para outra, é mais fácil do que você mudar no computador. E eu gosto de escrever, assim, né? Eu gosto de realmente, assim, escrever com a minha mão as coisas, assim, e tal. Então, eu tinha muita anotação, muita coisa, assim, né? Muito papel, contas. Antes, com o tempo, eu fui desabilitando entregar conta em casa, mas tinha as contas para entregar e tudo mais, né? E aí, todo esse cenário, assim, nossa, do papel também para mim, mas quando eu tirei, assim, porque era uma prateleira enorme em casa que ficava cheia de papéis. Deixa os papéis, tudo misturado? Nossa, agora tem só isso aqui, assim, sabe? Conseguiu? Não, foi tudo, assim. Falei, o que tem arquivo, o que não tem, o que tá defasado, e aí rasga, né, o que precisa. E foto, você tem foto física? Tenho, mas foto eu já tenho por hábito, eu tinha pouca, assim, até deveria ter ficado mais. Eu e meus irmãos, a gente foi que daí esse é o quinto item dela, assim, ela tem o papéis, daí depois do papéis ela fala que é um komono, que é coisas gerais. Komono? Se não me engano é komono, tem que até rever. É o nome da palavra, né? Talvez não seja. Mas é assim, aí você vai pra cozinha, vai pro banheiro, vai pra garagem. Você pode escolher. Aí você vai, aí você começa a ir para esse geral da casa, já fortalecido com esses outros lugares. E realmente, assim, eu vendo nas pessoas e vendo em mim, você vai muito mais rápido, assim, né, nesses lugares, assim. E aí, por último, é os itens de apego. Então, depois fez toda essa jornada, aí sim, você vai para lembranças, fotos, presentes, né? E tem um lugar, por exemplo... Eu sou do tipo assim, que eu ganho presente, eu já vejo, eu vou usar? Não, então, quer pra você? Na hora... Eu vou pensar nisso, dar presente Chico. É horrível, as pessoas acham que eu sou horroroso, desrespeitoso, mas eu acho que eu tô sendo verdadeiro. Eu acho que presente pra mim, assim, eu penso assim, presente, se você conhece bem a pessoa, eu prefiro dar presentes que a pessoa consuma. Seja assim, uma coisa que ela use no corpo, comida, né, que tenha cheiro que ela goste, ou comida, assim. Porque daí itens é só ser um objeto, por exemplo, se eu encontrar uma panela de ferro X, eu vou te dar, né? Mas se eu não sei que a pessoa tem algum sentido para ela, prazer, você vai acumular na casa dela. Senão você tá dando presente para você, né? Não é você que tá, olha como eu sou legal, estou te dando isso. E às vezes... E aí vai ser o que eu faço com isso, né? Não, esses eu desapeguei de bastante coisa assim, sabe? Tinha umas coisas assim. E aí com respeito, né? Porque daí o que ela fala, o que fica daquele presente é o carinho que a pessoa simbolizou naquele dia. Você só precisa ficar com carinho, você não precisa ficar com a coisa. Isso eu concordo plenamente. E aí depois desse processo você vê assim, né? Que eu tô vendo na minha casa, ela tá ficando saudável. Não tinha essa relação de saúde da casa, assim, né? Que eu falei, bom, esse ano eu quero trabalhar mais a saúde do meu corpo. Então, eu já comecei com o meu corpo externo, que é a minha casa, assim, numa outra relação, assim, né? Tirar Você quer trabalhar do seu corpo esse ano? Também. Esse é uma também. Eu ia te perguntar quais foram as suas resoluções de ano novo. Eu acho que eu não fiz só de ano novo, Chico, porque eu sinto aquilo que a gente falava do ano novo e velho, né? Eu sinto que todo ano eu estou trabalhando coisas muito parecidas, mas numa camada a mais, né? Dando um passo a mais cada ano. Né? Mas o ano passado eu senti que foi um ano muito difícil. Muita gente falou a mesma coisa, mas eu particularmente me senti num ano muito difícil, assim, muito desafiador, assim. Então, para mim, me veio muito botar a vida em ordem.
né? Botar uma ordem maior, botar as coisas numa outra, não num controle, mas num novo formato. Porque eu me senti carregando muito peso, fisicamente eu carrego mesmo, né? Mas não só isso, assim, né? Na forma de fazer as coisas, na forma de me relacionar. Falei, puxa, eu tô carregando muito peso, então vamos começar a tirá-los. Começar o da casa, que era mais, entre aspas, fácil, porque não foi nada fácil. Bem difícil, bem... Mas aí você suado. Procurou essa América do ou ela apareceu? Não, eu já tinha lido os livros dela. É. Eu já tinha lido, que é o livro A Mágica da Arrumação. Eu já tinha lido o livro dela. E aí no Netflix, quando ela lançou, faz uns 2 anos, 1 ou 2 anos, eu vi, aí eu revi para dar aquela fortalecida. Foi bonito, por exemplo, tem um capítulo lá de uma senhora que o marido faleceu, assim, e quando ela foi mexendo nas coisas dele, assim, se vê que é uma preparação interna para você abrir esse espaço. Então. Né? Para a vida, né? Ela não abriu espaço para ter alguém, ela abriu espaço para o futuro dela. Ou que nem teve a história de um casal que estava se preparando para ter o primeiro filho. Aí ela conta alguns casos assim. Isso, cada capítulo é um caso, assim, né? Tá, ela ilustra. Ou de um casal que, por exemplo, assim, ele saiu da vida universitária e quer começar a ter aquela cara de casa de casal, assim. Então, começar a se desapegar dos livros, fazer os nossos ritos de passagem, né, Chico? Assim, acho que às vezes, talvez isso que você traz é a passagem para esse novo momento em que se não é só o Chico que viaja na Mantiqueira, que está aqui pertinho da gente, contando as histórias daqui, mas é o Chico que está viajando, contando um monte de outras histórias. Então, que passagens, né? Você precisa, que rito com essa casa, né? De avisá-la, informá-la, olha, eu vou estar aqui, mas nem tanto. Né? Eu vou estar aqui de outras formas, né? Se for aqui, né? Se for aqui, né? Ô, Thalita, eu fiquei pensando, essa América do faz tudo isso com as nossas coisas, né? Ela tem um capítulo, no fim, ela fala das nossas relações, dos nossos relacionamentos também, com quem a gente... Ela não chega nisso? Não, ela fala, indiretamente ela vai falando, né? Porque, por exemplo, ela tem filhos pequenos, então quem tem, porque para mim... Não, também... tipo assim, vamos selecionar aquelas que, entendeu? Que me dão prazer, que me alimentam o afeto de uma maneira positiva, né? Eu acho que esse é o exercício Talvez seja que o próximo cabe... livro dela, né? Eu acho que, na minha sensação, Chico, esse exercício que cabe a cada um de nós à medida que a gente pega a referência, né? Eu só fiquei pensando se ela falava sobre isso, porque daí diretamente, pelo menos eu não vi. É muito mais fácil você fazer com as coisas do que falar das pessoas, né? Mais ou menos, Chico, sabe por quê? Assim, eu falo por mim, né? Por estar agora, né? Como tá vivo, tô vivendo isso agora. As coisas são importantes. É porque no exercício externo de arrumação, acaba... Isso assim, no voluntariado, que sempre, né, trabalhei dentro da escola, da Nova Acrópole, assim, a gente sempre trabalha assim, nesse conceito assim, de limpeza, por exemplo, né? Quando limpa um lugar, de alguma forma, né, consciente ou inconscientemente, a gente também está limpando lugares dentro. E se é consciente, é mais potente, né? Então, quando você faz com essa intenção, que nem eu fiz com a intenção de tirar os pesos da minha vida, ou coisas que não estão defasadas. Então, por exemplo, aqueles papéis, aquilo está falando de uma outra Thalita profissional, antes dessa jornada que eu estou agora. Então, eu me desapeguei dela, né? Eu abri espaço para quem eu sou agora. Porque disso se trata o desapego, a gente abre espaço para quem a gente é agora e para de carregar tudo que a gente não precisa carregar. E aí eu acho que nesse rolo as relações vão ficando para trás, as que não servem, né? Porque no fundo a gente não é tão complexo, a gente é muito simples internamente, ainda que a gente tenha o paradoxo de ser complexo. Mas, por incrível que pareça, o nosso subconsciente e consciente, se a gente começa a ordenar as coisas, a gente começa a entender ter sacadas fica fácil, relações. Fica mais fácil, né? Porque você está com o sentimento do amor, da alegria, a presente, desse liberar e abrir espaço da vida presente. Então você vai percebendo nas relações, que relações estão me dando espaço? Que relações me alimentam, estão ocupando o espaço só? Porque tem relação que ocupa espaço, né? Esse que o taxista estava me contando, né? Ele falou, puxa, esse outro relacionamento de 9 meses, eu falei, ele te ensinou muito, assim, né? A gente conversando, que era um trajeto assim, de Pinheiros até Vila Mariana, mas tendo um trânsitozinho, assim. Né? Então aí a gente vai conversando, né? E, nossa, já rolou tanto papo, mas esse foi dessa semana. E aí ele tava falando dos 9 meses, assim, desse relacionamento. E é porque um espaço vazio de um relacionamento de 22 anos é um grande espaço.
na nossa vida, no nosso eu, né? Então, olha o tamanho do espaço que se abre, assim, só que puxa... E aquela angústia de ter esse espaço, né? Aí ele puxou um relacionamento. Ele falou, foi intenso, Thalita. Nossa, foi super intenso e tal. Tinha que ser intenso para preencher. Tinha que ser para preencher os 23 vazio, anos, né? E aí ele olhou e falou, bom, se ele, quando eu fui fazendo essa relação com a casa, aí ele falou, realmente, talvez eu consiga entender algumas coisas se eu trabalhar essa casa fora. Como eu organizo minha casa interna. Deu uma luz para ele. Porque aí a gente organiza a casa interna, né? Então, como que eu organizo a minha casa interna? E, naturalmente, a casa de fora está te ensinando a organizar a casa de dentro, assim, né? É por ressonância, a gente aprende muita coisa por ressonância. Vai outra, uma ajuda a outra, né? Puxa, um desapego de uma coisa que você gostava, mas já não dá mais. Aí, de repente, você pensa, puxa, essa relação não tá tão legal assim, né? E você vê que você pode se despedir com respeito, né? Não precisa ser... Porque também... Então tem um ritualzinho para cada coisa que você deixa embora. Ela sugere que faça isso. Esse lugar... Só agradecer. Só agradecer. Só agradecer. E às vezes, talvez, falte pra gente ser tão simples como isso, né? Só agradecer. Só agradecer. Não precisa fazer uma carta de despedida longa e não sei o quê. Justificar tudo que você fez. Cara, agradece porque aquilo te ensinou. Se estava na sua vida, teve um sentido. Teve uma ressonância para entrar, né? Então, às vezes, tem coisas que entram na nossa vida numa baixa frequência mesmo, né? Eu ano passado, eu me percebi, né, as minhas raivas, os meus medos, também atraíram problemas. Né? Claro. Então, eu falei, bom, foi a minha ressonância, foi o que eu plantei, né? E ter essa clareza sem culpa de que eu estou recebendo o que eu estou cultivando, né? Aí eu não sei, eu me sinto segura nessa relação com a vida, assim, de começar a confiar, tipo, porque eu ainda não confio totalmente, assim, na vida nesse sentido, assim, do que volta para mim, né? Quer dizer, eu sempre gostaria que voltasse mais, né? Assim, né? Exijo da vida também, né? Não é só de mim. Mas, assim, aos poucos eu percebo que a pacificação vem de saber que a vida tá em ressonância com o que eu tô oferecendo, né? Quanto eu tô aberta para ela, né? Assim. Escuta, você tá conseguindo dirigir sem xingar os outros já, não? Assim, mais ou menos. Mais ou menos. Eu tô assim, num xingamento por viagem, assim. Um só? Só. Eu cheguei nesse lugar, assim, ainda tá num. Mas é um xingamento por viagem. Isso é muito engraçado isso. Eu queria ter uma câmera para gravar você xingando alguém. Xingo mesmo, assim. Mas assim, mas eu tô, assim, porque quem fica sem pai sou eu, né, assim, pra pessoa em si, e pra mim Lógico, em si, mas, por exemplo, nas viagens agora tá no máximo 1, dá esse deslize ainda. Deu 1, no próximo aí eu já se segura. E normalmente é mais no final da viagem, que a energia já tá mais baixa, já tô mais cansada, aí a minha paciência já termina. Chegar logo. Exato, aí minha paciência dá uma terminada, assim. Mas eu percebo que quando eu faço esse esforço, porque é isso, né? Que esforços a gente quer ter para esse ano, onde a gente vai botar essa força, né, Chico? Eu penso muito nisso, assim, onde eu vou botar minha energia, né? Porque é aquilo que vai crescer. Você é jovem ainda, né? Eu tô assim, onde que eu vou botar minha energia? Porque já não tenho aquela... toda aquela disponibilidade de energia pro dia inteiro, pros horários todos, né? Então a gente fica mais seletivo. Mas você ainda não chegou nessa parte. Não, eu vou fazer 42 agora. 42? Eu acho que eu te conheci, você tinha 38, 37, 38. Faz uns aninhos já. Já faz tempinho, 6 anos que eu tô aqui. Então a gente vai... Eu te conheci logo no começo mesmo. Mas sabe o que eu tava pensando nisso, Chico? Eu acho que a gente vai ficando... Minutos. Vamos lá, que eu vou dar mais uma parada, porque eu não posso perder. Você tá numa... Eu tô ligadésimo. Mas tem um negócio, eu tava falando ontem com uma pessoa, que ela tava, né, justamente uma senhora, assim, a gente tava conversando disso, assim. Eu não sei, eu acho... Esse é o seu papo ultimamente, né? Com o taxista você conversa com a senhora e vem no vídeo você já puxa pra sincronicidades e ressonância, né? Assim, é o tema, assim, que a gente tá vivendo. Assim, eu acho que não tem nada mais autêntico do que a gente falar do que tá vivendo no momento. Não, mas eu também tô nesse momento, sabe? De largar as coisas que estão me segurando e impedindo que eu possa florescer e ser feliz, né? Diga, vai. Não, essa senhora, assim, a gente tá falando desse princípio de uma pessoa mais madura já de idade, assim, que eu falo, eu olho para frente, assim, para esse futuro, eu sinto que é um privilégio, assim, você ir se tornando seletivo.
Claro. E focando a energia, porque você não sofre. Eu ainda sofro quando eu faço a seleção. Porque eu quero fazer Isso tudo. Eu acho que é o sinal do amadurecimento. Que a pessoa... Exato. Eu ainda sofro um pouco, assim. Eu queria estar fazendo mais, eu queria estar em mais coisas, eu queria. E eu percebo que à medida que a pessoa vai ficando, ela dá vazios de relação, né, dá distâncias. Eu ainda, para mim, eu tenho bastante dificuldade de dar. Eu acho que eu estou indo para esse caminho, mas muito no início ainda. Eu ainda tenho muita emoção nas relações, né? Assim, nesse sentido de querer tudo, né? Muita intensidade. Muita intensidade. E eu vejo isso, a pessoa ficando mais madura, ela tem a sabedoria de onde botar energia e o discernimento de onde está valendo a pena botar energia, né? Sim, e assim, eu percebo na minha vida que essas escolhas que eu fiz, elas me proporcionam momentos muito mais ricos do que quando eu estava mais jovem, tinha uma ansiedade de querer, então eu estava sempre querendo lá e eu deixava de usufruir o que está aqui já, né? E assim, quando você não tem tanta energia, assim, para ficar fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, ficar sonhando um monte, você acaba por uma própria inércia mesmo, não tem energia, então eu tô aqui, não dá para fazer outra coisa. Então, ou eu curto isso, ou eu vou ficar infeliz, porque o outro não vai acontecer mesmo, né? Então, é mais gostoso, de um jeito que vale a pena. Não, eu não tô sabendo falar, gente. Esqueci, eu esqueci não tô encontrando a palavra assim. Eu tô querendo dizer que é melhor. É melhor, a qualidade da vida tá melhor do que antes. É isso. Você está sabendo o que é essencial para você hoje, Chico, assim? Essencial. Saúde, né? Você vai ficando cada vez mais velho, acho que a resposta é saúde. Eu preciso estar inteiro para poder usufruir. E o que você precisa para estar inteiro? Preciso para estar inteiro? É justamente esse respeito ao que o corpo me pede. É isso, na verdade é isso. É o que o corpo me pede. Eu sou muito ligado no que o corpo pede. Talvez por isso que eu sou uma pessoa que sempre tive ouvindo e não tenho problema de saúde hoje. Esse é um limite que você respeita. É um limite que eu respeitei sempre. É uma ordem que, por exemplo, para mim já é mais difícil. Eu já sou muito... Minha relação com o corpo é muito turbulenta. Tá. Mas a tua é ordenada. A minha essa é ordenada, Você ordena a sua alimentação, respeita os limites. Então, você tem estrutura. Você tem ordem numa área da vida. Nessa área eu tenho. E na viagem eu fiquei até temeroso. Como que eu vou fazer para respeitar o meu corpo? Sabe o que aconteceu? Porque eu não vou poder comer a minha comida. Apesar que eu levo sempre algumas coisinhas. Tem uma caixa cheia de coisas que são as coisas que eu complemento e uso para ajustar a alimentação, né? E, tipo, vou até falar quais são. São castanhas, nozes, uva passa, comida que não estraga, leite de coco em pó, que eu descobri, né? Sempre tem mel, tem própolis, tem aveia, que são coisas que eu posso rapidamente fazer uma comida, né? E tem macarrão de arroz, né? E descobri no sul, Thalita, tem aquela tal daquela garrafa elétrica que você liga, ela esquenta a água. Todas as casas para baixo do Vale do Ribeira tinha esse negócio. Até Santa Catarina. Não sei uma chaleira elétrica? É uma chaleira elétrica. Você não viu isso? Não, mas tem aqui também. Não, tem aqui também, mas eu nunca tinha visto. Não, todos os lugares que eu tenho. Você tem, tá vendo? Então, mas, por exemplo, eu nunca tinha visto. Mais pro sul, o pessoal faz muito chimarrão com ela também, Por né? causa do chimarrão, exatamente. Foi a história do chimarrão. Mas a gente tem até ali na Soma, assim, pra fazer chá, né? Fazer o tempo ficar... Talvez eu nunca reparei nela. E agora quando eu tava viajando, eu vi que ela é útil, ela é muito legal. E até minha mãe me deu de presente. Obrigado, mamãe. Ela viu o que eu queria, né? Mas o truque que eu encontrei para eu comer bem, respeitar o meu corpo, é assim: se aquela comida vejo que vai fazer mal, eu simplesmente falo para a pessoa: olha, muito obrigado, mas eu não posso comer isso aí, ou eu já comi, já não sei o quê. E se aquela comida eu preciso me alimentar, eu como um pouquinho dela para não passar fome, só. E eu vi que funciona, Thalita. Porque é aquela coisa da quantidade, né? O jejum, acho que você deve saber isso, muito mais que eu, você deve ter lido. Olha, tradições religiosas, acho que todas tinham jejum, que a gente está abandonado. E agora vira uma moda de fazer jejum intermitente. Por quê? Porque é importante, gente. Sim. Né? Não, e tem... Não,
assim, eu falo por ser uma pessoa mais gordinha, assim, né? Pessoa gordinha, eu falo por mim, eu sempre estudei dieta, porque é um alvo, né? É um objetivo, e eu nunca, assim, né? Então, assim, letramento na área, assim, eu tenho. Tem PhD, né? O problema é conseguir trazê-lo para a prática, o que me impede de trazer, né? Que aí é onde uma pessoa como eu precisa trabalhar, se quer, e eu quero. Então é diferente. Você se propôs. Tem gente que não, né, eu tô bem assim. Eu não, eu quero emagrecer, assim, eu tenho esse lugar comigo, eu quero perder, porque de certa forma eu sinto isso, né? O corpo ele também está simbolizando esse excesso de proteção em relação ao fora, mas ao mesmo tempo também não é saudável ser gordinho, assim, no sentido assim, as articulações sofrem, o corpo ele tem umas inflamações a mais, então por uma questão de saúde, sim. Quais são os desafios que impedem, né? Aí é onde eu estou me trabalhando agora. Por isso, o fora está me ensinando a trabalhar o dentro. Né? Mas então, essa relação que você está falando com o seu corpo, você não vai para o lado do emocional para ver onde que ele está... Total. Total. Porque eu acho que porque eu me percebo assim, por isso eu estou te falando, quando eu estou desequilibrado, aí come um monte de uma certa coisa. Total, é um conforto, né? A alimentação, ela traz, para mim, né? Ela traz muito conforto. Compensação, assim, né? Então, tô sobrecarregada, tô cheia de coisa para fazer. Chocolate. Eu normalmente Cerveja. compenso com alguma refeição calórica e que gera esse afeto, assim, né? A minha família, se fala de fartura de comida, sempre foi uma família com muita fartura de comida, assim, né? Então, realmente era uma forma também em casa de representar o carinho, né? O afeto. Então, assim, na minha casa, e hoje eu entendo melhor isso, o afeto ele sempre foi muito mais representado por coisas do que por fala, por toque. Então, naturalmente, eu tenho uma relação afetuosa com esses elementos que, de certa forma, é tóxica no sentido assim, puxa, não precisa ir para esse lugar. Só que desconstruir isso precisa de uma atitude que nem eu fiz com a ordem da casa. Essa semana vai, tem um impulso. Mas a sustentação da mudança, ela vai exigindo outras coisas, né? Que aí, que nem eu ainda não terminei a arrumação de casa, né? E se eu me descuidar agora, eu não vou terminar. Né? A finalização das coisas é importante, assim, né? Tá. Nesse lugar. Eu acho que para mim o desafio, eu falo por mim, mas de qualquer pessoa que está mais acima do peso, não é começar regime. Eu acho que ninguém tem dificuldade com começar. A continuidade, ou depois de perder os primeiros quilos, você sustentar. Então, né? Porque não é uma coisa mecânica, vou comer menos, vou engordar menos, né? E assim... O jejum, o ano passado eu fiz várias vezes. Chico, como eu engordei fazendo jejum. Foi uma desgraça. Assim, Mas você tem que fazer com uma finalidade espiritual, filha. Olha, porque daí você tá ancorada na alguma coisa. E de fato faz bem, mas por algum motivo chega um momento que eu não sustento o jejum intermitente. Eu sustento assim. Eu me boicoto e aí volta tudo aquilo que perde rápido no jejum. E aí ele faz o mesmo processo, o que você perdeu e volta um pouco a mais ainda. Então no começo eu falei, eu acho que eu tenho que cuidar. Não é por aí. Eu falei, eu vou ter que cuidar porque tem outras coisas que eu não entendi bem ainda. Então eu falei, deixa eu arrumar isso. Mas arrumar essa casa interna, eu acho que aí é diferente. A externa exige, que nem assim, minha sensação, Chico, não é nada fácil, também é externa. Mas ela já mostra que o interno também é árduo. Por isso que é legal quando a gente pega algo concreto para fazer, porque por ressonância a gente também vai trabalhar. Que nem você falou da relação tua com o corpo. Essa relação que é sadia, que tem limite, que você inclusive não deixa o outro te influenciar, é a referência para você ter as relações, não é? Sim, também. Você pode usar essa, né? Não, mas eu acabo usando, né? Só que tem algumas relações que são tão significativas e elas me apelam tanto que eu acabo não seguindo essa regrinha, né? E eu acho que é esse discernimento que eu estou buscando agora, em ficando sozinho, que eu estou buscando esse refinamento para discernir aquilo que é o melhor para mim. Eu estou nessa hora, assim. Ô, Thalita, você ia falar alguma coisa? Não. Assim, e eu vou perguntar para você, nesse processo seu, você foi atrás da Marie Kondo e tal, você vai nos seus livros de dieta e tal, não sei o quê. Mas você busca ajuda com alguém, assim? Existe isso? Eu faço terapia, porque eu sou muito Chico? rebelde. Não, eu faço, Chico. Eu sou terrivelmente rebelde. Não, eu faço terapia, né? Terapia em grupo, né?
a própria escola de filosofia, né? Então acaba tem muita ferramenta e ao mesmo tempo possibilidades de conversa, assim, né? Então assim, é uma intenção minha estar sempre me trabalhando. Entendi. Assim, né? Você fez a constelação. Também. Você está continuando a constelação? Continuo. Eu acho que essa parte da constelação, que nem se falou da parte da relação com a mãe, né? Para mim, na minha vida, assim, né? Eu acho que tanto assim, nossa, tanta história bonita de cura ano passado. Por que cura? Porque o que é a cura numa constelação? Cura sua. Não só minha, de todas que eu participei do ano passado, eu participei de muita. Olha, né? Algumas no papel, em outro, né? Apoiando ou sendo representando, né? Às vezes como é. Que acho que assim, talvez a gente explicar um pouquinho, né, o que é constelação. É um processo terapêutico, né? É um processo terapêutico no sentido assim de você, né? Hoje tem estudos que estão tentando trazer um olhar um pouco mais próximo ao científico, ainda que para gerar comprovação nessa área ainda vai um tempo. Por exemplo, tem várias. Apesar que na Bahia, que eu sei, né, no mínimo, já está sendo usado nos processos de conciliação, né? Tem diz assim. Que está sendo usado normal. É usado. E diz que está tendo tem conselhos nisso. de psicologia que são bem contra, assim, bem taxativos, porque assim é um processo assim, a gente está em ressonância, né? Entre nós a gente gera um campo, né, de conexão. A gente está aqui conectado, trocando, gerando um campo de conexão. Esse campo ele também permite essa ligação, né, com a intenção de se resolver uma causa, que coisas emerjam, né? Que nem a gente falou, puxa, vamos deixar o que emerger, vamos trabalhar com o que emerge. Por exemplo, tem um vídeo para quem quer conhecer um pouquinho de constelação, ainda que assim, com os cuidados e que na prática não fica como está naquele, que é também do Netflix, aquele Uma Nova Mulher. É uma série. Me falaram, uma turca, né? É uma série turca, ela representa muito legal. Ainda. Quem traz a constelação como uma terapia, um processo terapêutico, né, é o Bert Hellinger, né, que já faleceu, né, hoje é a esposa dele que foi quem desenvolveu, assim, porque ele foi percebendo essa questão das ressonâncias de padrão. Hoje, por exemplo, eu estou lendo um livro chamado Não Começou com Você. É um livro que fala muito das relações, né? Da ancestralidade e, por exemplo, nesse livro, quem está mais próximo desses conceitos de a gente estar herdando padrões são o pessoal que trabalha com epigenética, né? Nesse livro Não Começou Como Você... Epigenética vai explicar também. Vamos parar na constelação, né? Eu acho que na constelação, o que o Bert Hellinger ele percebeu? Que a gente tem alguns padrões, assim, né? Existe, assim, tudo na nossa vida que a gente está vendo que parece um repeteco. Às vezes não só nosso, mas às vezes que estão vindo de outras gerações. É onde a gente poderia olhar, né, num processo de constelação e ver o que esse campo conta pra gente, assim, né? Por exemplo, assistindo a série acho que ajuda pra gente não alongar muito, mas assim, aí existe numa família a questão de pertencimento, por exemplo, né? A gente olhar assim, então, às vezes a gente, né, nas famílias, especialmente antes, existia muita gente excluída, né? Então, pessoas com doenças, pessoas que se suicidaram, pessoas que foram até assim, né, mau caráter, entre aspas, assim, né? Então, assim, essas pessoas de certa forma excluídas, só que naturalmente é um sistema em que elas estão incluídas. E alguém numa geração posterior pode acabar por amor a esse sistema representando algo disso, assim, né? Então, para trazer ele de novo para ser resolvido, né? Esse livro, né, Não Começou com Você, ele vai retratando, por exemplo, situações como um jovem de 20 anos que do nada começa a ter um ataque de pânico, de medo, e aí ele tentava resolver em sessões terapêuticas com a pessoa e não conseguia, aí ele volta o que aconteceu com seu avô, seu tio, e alguém tinha tido alguma situação traumática, por exemplo, desse jovem foi o tio morreu congelado à espera de ajuda, né, nessa idade, né? O próprio Bert Hellinger conta, então, pertencimento, hierarquia, às vezes, que é o outro ponto que ele coloca, hierarquia, às vezes a gente perde o nosso lugar na família. Quem não encontra o seu lugar na família, não encontra no mundo. Então, pessoas que têm dificuldade de encontrar o seu lugar no mundo, se posicionar bem no trabalho, né, se expressar, às vezes, porque muito cedo assumiram o lugar de pai e mãe, né? Por exemplo, trocou lugar, né? E às vezes acontece, a gente pega pequenos exemplos, a mãe precisa voltar a trabalhar e deixa o filho com a avó, e de repente a criança muda, começa a brigar com a mãe como se fosse irmã,
porque começa a trocar os papéis, é quase inconsciente esse processo, né? E começa a ter muito conflito com o filho, mas porque... Isso tudo aparece no filme? Não, no filme série? não. Na série tem exemplos assim práticos assim de como acontece uma representação, mas ainda que não é daquele jeito, tem uma dramaturgia por trás. Mas dá para entender um pouquinho de como funciona. Tá. Porque por ressonância a gente consegue, né? Quando gera um campo de constelação, assim, o que é o campo de constelação? A pessoa traz uma questão, por exemplo, vou lidar com a questão da minha mãe. Se nomeia representantes, né? No caso, como a gente faz no Instituto Evoluir, é muito de colocar os números, né? Ou seja, que elementos seriam importantes dentro da tua história que mais ressonaram. Se coloca esses elementos e os representantes que estão assistindo a constelação, eles não sabem quem eles são. Então, isso é um processo fidedigno, assim, no sentido legal, assim, né? Porque é isento. Você sente, por sensibilidade, por exemplo, quando eu sou representante, eu sinto um número, de repente me vem assim, eu olho para tipo 3. Tá, mas você não sabe quem você está representando então para a pessoa, né? Exato. E você não vai representar, encenar. Você vai simplesmente se conectar com a energia, vem uma energia. Então, o que aquela energia? Está te deixando ansioso? Está te deixando com raiva? E raiva em relação a alguém que está ali no campo? Está te deixando com vontade de ser mais amoroso com aquela pessoa? Então, é uma sensação física e energética que vem e que você expressa. E que você expressa que, de certa forma, está a serviço dessa pessoa que está ali. E, ao mesmo tempo, eu acho que esse campo ele é muito generoso, porque normalmente o que eu represento é o que eu também estou precisando de alguma forma aprender. Então, mas todo mundo fala isso. A sensação da energia, porque muito poucas vezes, mas as pessoas falam isso. Serviu para eles, mas era para mim também, né? É um processo porque a gente não é tudo igual no fim, mas... No fundo, como humanidade, a gente está tudo aprendendo coisas muito parecidas, assim, né? A gente se sente atraído pelas pessoas que ressoam com a gente, então... E quando a gente às vezes vivencia, né, como é na constelação um sentimento, e se você, assim, o representante, ele não é para interpretar, né? Se ele quer ajudar a pessoa, se ele quer ajudar o que está acontecendo, ele tem que ser fidedigno ao que está sentindo ali na hora, né? E isso ajuda a pessoa, às vezes, a entender histórias que estão dentro dela ou dentro do sistema dela que de repente ela não entendia. Mas, para mim, né, eu posso falar do lugar que eu vivo, assim, né, que eu tenho aprendido de constelação nesses anos, assim. Eu vejo que é muito... já 3 anos, assim, que eu aprendo, assim. Eu, sinceramente, para mim, assim, tem sido muito significativo no lugar, assim, de você expandir a consciência. Onde que tem os pontos de conflito com conselhos de psicologia e outros lugares, assim. Principalmente por quê? Porque se você expande a consciência... Olha toda essa cena, tem as frases de resolução, mas você não... O próximo passo, que nem o Bert Hellinger fala, depois disso é o passo que realmente muda a sua vida. Você vai ter que tomar, eu olho para tudo isso e fico igual, fica pior. Normalmente você fica pior. E fora isso, né? Existem lugares que não são sérios, as formações que são feitas de qualquer forma... E são processos internos profundos que precisam dar sustentação. Então, mas eu acho que tudo não inclui de isso na constelação, um acompanhamento? Depende das escolas que a pessoa faz, porque ainda, infelizmente, é um processo pouco regulamentado, né? Então, por isso que, né, a própria esposa do Hellinger fala, por que tem tanta crítica à constelação? Porque tem muito profissional ruim. Mal feito, né? Muita coisa mal feita. Então, a falta, por exemplo, a gente, no Evoluir, a gente tem supervisões semanais, tem todo um processo de acompanhamento, não é assim, né, de qualquer jeito. Então, esses são os pontos importantes, assim, sabe, de qualquer processo de autoconhecimento. Eu acho que, assim, se as pessoas têm meta desse ano, quero me conhecer melhor, eu acho que, e vou procurar lugares, que nem uma escola de filosofia, como uma nova uma constelação que nem Evoluir, outros lugares, né, eu falo dos que eu vou, né. Mas, assim, o que você tem que cuidar, assim, primeiro os passos que eu estou aprendendo, a forma como as pessoas ensinam, a seriedade. Eu prezo, Thalita, eu prezo seriedade, assim, seriedade, formação. Então, isso me ajuda que o meu processo não fique bagunçado. Porque se eu vou em qualquer lugar, que a pessoa também aprendeu de qualquer jeito, e eu vejo a forma como ela me trata. Você percebe, né? Assim, eu intuitivamente, eu percebo, eu não preciso nem saber o que a pessoa cursou, currículo, nada. Mas como aquela pessoa me chega... já acende alguns alertas, e aí eu me abro ou não, né? Eu não sei, eu sou muito assim, né? Eu não peço, como fala, currículo vitae. Deixa eu mudar lá também. Deve estar perto já. Quanto tempo deu só pra... Deu 21. 21. Você deu... Não, foi muita pressa, mas eu quero garantir, né? É melhor ir cedo do que tarde.
Thalita, então, ajuda, você vai... Eu tenho esse problema, Thalita, que eu acho que eu sou muito... Talvez seja refratário essa coisa de alguém me entregar, né? Confiar em alguma coisa externa que vai me ajudar. Então eu tenho sempre... A minha referência é interna. E eu sou meio um lobo solitário. Acabo sendo um lobo solitário. E assim, mesmo numa conversa como essa, eu estou tirando um grande proveito, porque você está falando para mim também. Todo esse processo que você fez, sou igual motorista de táxi. Não. Eu falei, porra, é isso mesmo, né? Eu me lembro de coisas que eu já me propus fazer e eu sei que é por aí mesmo, né? Então você tá me jogando luz, então eu acabo não indo, né? Não fazer aquela coisa, toda semana vai naquela terapia e vai. Mesmo aquela ritualística toda da constelação familiar é meio cansativo. Vou ter que sair de casa à noite. Não sei que papel que eu vou representar, tal, não sei o que, voltar às 11 horas da noite, não. E eu acho que tem um lugar que você faz que é sadio, Chico, que eu olho na minha vida, nas buscas que eu fiz, assim. Também, assim, encontrando essas terapias, né, tipo constelação, ou encontrando lugares de autoconhecimento, como a filosofia, na Nova Acrópole, e tudo que eu busquei, e busco, né? E na religião, quem busca muito dentro de uma linha específica de religião, acho que o importante é a gente cuidar de não fechar aquilo como uma barca de salvação, como sendo o único caminho, do único jeito. Não, esse é um jeito. Esse é um formato, é um ensinamento, é uma ferramenta. É uma abertura legal, Eu acho que isso deixa a gente sadio nas nossas buscas, porque senão eu já fui muito de ser só isso, né? Dogmático, assim, e achar que o outro é inimigo, assim, né? Porque essa é a grande questão humana, né? Engraçado que eu ia puxar para esse assunto, sabia? Essa polaridade, essa guerra que nós estamos nesse momento da humanidade, que se o outro não é igual a mim, ele é ameaçador e eu preciso de alguma maneira eliminar ou botar num canto que nunca ele vai voltar, né? É uma imposição da nossa verdade, né? A gente está no momento, sempre teve, né, como humanidade. Mas agora está exacerbado, né? Não sei por quê. Talvez a tecnologia esteja, né, favorecendo esse lugar, assim, está jogando na nossa cara. Olha o que nós estamos fazendo, né? Porque até a gente já falou em outros momentos como as pessoas se expressam, às vezes até de forma cruel na internet, né? Esse lugar, assim... Porque ali tem anonimato, né, bicho? A gente não cuida, eu acho que talvez, né? Se a gente cuidar mais, e eu tô falando porque eu tô fazendo isso comigo, assim, sabe? Comunicação não violenta. Cuidar da minha intenção na minha comunicação, sabe? E o que de verdade eu tô querendo naquela relação, eu tô querendo me impor, eu tô querendo que a minha verdade mas isso prevaleça. A gente não tem que fazer a cada momento, a cada palavra que você emite, não né? é uma vez só, né? Direto, você tem que estar ali, né? O efeito disso na vida, mas é cansativo. Mas o efeito a longo prazo compensa, Chico. Eu tô tentando, por exemplo, os meninos que entregam o Mercado Livre aqui, né, aqui em São Francisco, eu me irrito constantemente, assim. Que eles gritam e vão na minha janela de trabalho, que minha janela é pra rua ali, né, da 13 ali, né. Aí, então, assim... Eles são daqui ou eles vêm de outra cidade? Eu sou tão mal-humorada que eu nem converso com eles, né, assim, nesse sentido. Por quê? Porque normalmente eu tô numa reunião ou fazendo alguma coisa, eles começam a gritar. E eu fico, assim, pra morrer com aquela gritaria ali na minha janela, porque como a minha janela tá ali, né? E eu entendo o lado deles, mas ao mesmo tempo eu também queria que eles entendessem o meu. Então, só como eu não vou explicar, bota eu simplesmente pego... ali, Mercado Livre para a Thalita. Aí eu comecei a fazer esse exercício ontem. Eu falei, para de tratar mal, Thalita, porque de alguma forma eu não sei por que eu acho que aquilo me invade. Servindo, na verdade, né? Claro, nem é pra mim, então eu tenho um lado egoísta meu, que talvez eu ficasse mais de boa. Às vezes eu tô recebendo normalmente pra Eliana ali, recebe, né? Para outra pessoa. Pra outra pessoa. E aí, 2 exercícios, né? Eu tenho, né, poder receber para o outro. E eu não vou matar numa ligação, né? Não vai acontecer nada de ruim se eu pedir para a pessoa 2 segundinhos para eu receber uma mercadoria. Sim, né? Claro. Esses imediatismos também que vão trazendo para a gente essas agressividades que estão muito afloradas, né? Então, por que a gente está tão agressivo? Né? Por que a minha opinião é a mais importante? Que é aquilo que eu e o Chico sempre falou. O que é o aprendendo nas montanhas? Não somos nada sábios. Né? Estamos vivendo e aprendendo. Né? Por isso que a gente está morando aqui. Que ninguém tome isso como verdade última, por favor. Né? É só nossa mera experiência. É compartilhamento, né? Daquilo que foi nossa experiência, né?
E eu acho que esse lugar, assim, né, de a gente não tomar uma constelação, não tomar um como definitivo caminho. e único, né? Exato. As grandes brigas religiosas não são... Jesus não pediu para ninguém brigar em nome dele. Ele pediu para amar. Né? Então. E isso, mas aí, puxa, aprender a amar, né? Usar a mensagem nesse lugar, mas usá-la para prevalecer a forma como eu amo, é bem diferente. Olha o que veio na minha cabeça agora, não sei se cabe ou não cabe, mas assim, eu gostaria de alguém, algum autor e tal, pegasse as coisas da Bíblia e traduzisse para coisas práticas no nosso de hoje, sabe? Atualizasse, entendeu? Contemporâneas. Porque eu vejo a Bíblia muito em parábolas e coisas daquele tempo. Será que alguém, que nem tem aquela assim, é muito fácil a gente ver o cisquinho no olho do outro, mas você não vê a trava no seu. Então, isso pode ser estendido e falado, traduzido para hoje. É uma linguagem significa universal. aí? Assim, vamos botar isso aí, olha, você fica falando mal do outro, mas você está fazendo a mesma coisa que você está condenando no outro, né? Porque são... Você que lê muito, você que nunca ninguém autor fez isso. Faz aí alguém que conhece a Bíblia. Pode até ser que tenha. Como o meu olhar não é muito específico, assim, principalmente para o cristianismo. Mas você sabe por que eu falo Bíblia, isso? Porque eu vejo o povo dando tanta importância para aquilo que está na Bíblia. Às vezes, eu coloco meus vídeos e os comentários vêm assim um texto bíblico e a pessoa não se coloca. Ela não está se colocando ali, ela está repetindo um texto bíblico que muitas vezes é um pouco hermético para quem não está acostumado e tal. E vira um dogma aquela passagem bíblica, né? Mas e fica chato, né, o que eu aprendi com aquele trecho talvez faria mais sentido. Olha, isso, exatamente. Por exemplo, eu não sou... por até ter essa vocação filosófica, eu nunca busquei uma religião específica, assim, né? Então, claro, a gente está no Ocidente, né? Então, mas você está convivendo com pessoas... O cristianismo digamos, dominante. A grande religião do Ocidente, assim, religião no sentido de religar com Deus, né? Olhar Jesus, o Cristo, né? Que Jesus, o Cristo quer dizer o iluminado, né? Ou seja, aquele que está com uma consciência de luz plena, assim, né? Então, como Siddhartha Gautama, o Buda, né? Então a gente tem essas distinções, né? E Jesus nesse sentido, assim, né? Como princípio, né? De um grande ser, assim, não é ele que diz essa é a minha verdade, né? A gente tem assim as instituições que se apropriaram dos ensinamentos. A igreja é uma instituição, né? E as várias linhas que surgiram dentro do cristianismo, né? O evangélico, não sei quem, né? Todos que estão ali, mas são instituições. Então, separar o grande mensageiro das instituições já é um trabalho. E o outro ponto todos eles têm algo de valor a ensinar e por ressonância a gente vai para um lugar ou outro, mas necessariamente um não vai ser melhor que o outro nesse sentido, porque não é uma competição de quem está com a verdade, né? Sim. Quem está com a verdade é Jesus. Né? A Bíblia é uma referência de estudo do que ele trouxe. E essas parábolas, assim, né, filosoficamente, a gente olha, há valores que são temporais, que pertencem a um tempo. Então, a gente tem valores que pertencem só ao que a gente está vivendo agora. Então, e na Bíblia, e valores atemporais. Os valores atemporais do ser humano, que não tem tempo definido, por exemplo, você vai estudar na filosofia estoica, sobre o valor da bondade, da moral, né, dessa atitude humana. Ele é atemporal, né? Quando você vai pegar um epíteto falando sobre a arte de viver, ela encaixa hoje. Por quê? Porque ela está falando de questões humanas profundas. O ser humano sempre procurou a felicidade, a bondade, a justiça, a beleza e a verdade. Isso não está preso no momento da história. O que a gente encontra na história são expressões que ajudam a gente a conectar, né? Então, quais são os valores universais que estão presentes na Bíblia? Né? Então, não a moral de um costume de uma época. É por aí, mais ou menos. E aí traduzir para o nosso tempo, né? Porque muitas pessoas... Eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade e eu pergunto para as pessoas, o que você entendeu disso aí? Porque eu tenho dificuldade, né? E talvez até o que você consegue viver disso aí. Então, esse é que é o mais importante. E por que eu falo da Bíblia? Porque nós estamos num país, né? Vou ficar só no Brasil, que as pessoas, a dominância é dessa moral cristã. Né? E usar a moral cristã no sentido de não ser um lugar de... Porque a grande questão da Bíblia, ela é uma...
ela é uma ferramenta de acesso, por assim dizer, mas ela é usada de uma forma muito estigmatizada, né? Como se você questionar algo, Então, esse é o problema, né? Não quem questione, porque o ser humano ele precisa aprender questionando, mas questione para Mas você aí tá conseguir acontecendo o compreender. inverso, porque tem os Você usa a tradutores... frase, né? E aí, porque o pastor diz, porque exato. porque o padre diz, porque tá na Bíblia. E aí você fica assim, pô, mas como é que eu vou argumentar com aquela pessoa? Por isso é que eu quero dar esse contorno de falar assim, olha, isso que você está falando aqui na Bíblia, olha a sua vida, compara com isso aqui que você está vendo. O que é uma religião? A religião a palavra é religare, é ligar com Deus. Então, qualquer coisa dentro de uma religião que nos leve para um caminho diferente desse, né, ou seja, do outro ser inimigo, do outro ser uma ameaça. E parece que tá dessa frase, mesmo. se eu não decorar essa frase, vai acontecer algo terrível comigo, é onde a gente se confunde. Né, onde a gente se confunde. Porque por a gente exemplo, está indo no sentido inverso. Porque a gente começa a ficar com medo de não cumprir aquilo. E aí... o medo normalmente leva o ser humano a cometer os seus maiores erros. O que faz o ser humano fazer o que a gente faz? Assim, por incrível que pareça, o medo faz a gente compartilhar fake news. Compartilhar fake news, exato, dogmas. Então, você olhar uma Bíblia, mas você querendo, puxa, eu quero aprender isso para viver na minha vida. Então, eu quero refletir ser sobre o sentido. Isso. Eu acho que é por isso que foi criada a Bíblia. E talvez cada um fazer esse exercício, sabe, Chico? Ainda assim, a gente pode uns facilitar para os outros, mas ao mesmo tempo é telefone sem fio, né? O que eu falo para você, o outro fala quando você vê outra coisa. Por exemplo, se falam de trechos e passagens que há muitos séculos atrás existiam, que já não estão mais ali. Então, assim, os interesses de uma época também tiram a essência do ensinamento, assim, né? Mas eu acho que a gente está indo já para o outro capítulo da vida. Né? A gente fala de tanta coisa. Mas desses lugares... Eu que trouxe aqui porque era uma necessidade minha. Você ia falar para alguma coisa? Talvez, assim, porque esse lugar, assim, há metas de anos, sabe, Chico? Eu sempre convidei, né, quando eu dou aula de filosofia, os alunos, da gente olhar assim, puxa, qual é a meta, assim, para a sua alma? Assim, tem meta, porque a gente tem alma material, a gente tem meta material. Né? Quero esse ano ganhar tanto, trocar de carro, não sei o quê. Você pergunta da alma. Não, Black, não vou te trocar esse ano, não. Mas, assim, a gente tem metas materiais, né? De troca, disso, daquilo, emagrecer, que a gente está falando. Enfim, a gente tem uma série de metas e, normalmente, elas estão muito para a nossa vida cotidiana, existência, né? Existir, estar para fora. Mas, e a meta de ser feliz? Que você fala, por isso eu quero ser mais feliz. Eu quero me sentir mais pleno. Eu quero a gente botar algumas metas assim mais profundas assim, né, para nossa vida, assim. E aí assim, puxa, uma meta espiritual pode ser essa, eu vou dedicar a ler a Bíblia de verdade para mim, ou outro livro, ou buscar uma conexão com a natureza, o que é espiritualidade para cada um. Eu vou ter uma meta, vou botar lá entre as minhas intenções para esse ano, eu vou me aprofundar nisso, nessa conexão com Deus através da natureza, nessa conexão com Deus através da Bíblia, nessa conexão com Deus através de um exercício de solidariedade. E na rua fazer um trabalho para as pessoas. Puxa, eu sempre olhei para as pessoas de rua com desdém. Esse ano elas não vão ser invisíveis para mim. Esse ano uma pessoa que está passando por uma necessidade, eu vou olhar diferente e vou ajudar. Sabe, assim, quais são as minhas metas ligadas a essa espiritualidade? Vamos assim. falar das nossas, então? Porque a gente falou das materiais, né? A minha material também tem a ver com isso, dar essa organização nessa casa aqui. E às vezes eu me pego pensando se talvez essas viagens que eu faço não é para fugir um pouco desse espaço onde eu tenho que resolver mesmo as coisas, né? E aí eu justifico, não, estou trabalhando, estou fazendo um serviço maravilhoso, que é registro da cultura popular e tal, né? Mas qual seria a de alma, né? Você quer falar primeiro? Eu não pensei na minha de alma. Eu vou ter que pensar. A minha tá ligada mais a essa batalha interior, assim, né? O verdadeiro sentido desse... Eu sempre estudei muito desse lugar da, né, Bhagavad Gita, tradições que falam da guerra interior, próprio, né, frases que se atribuem a Jesus, né? Queres a paz, prepara-te para a guerra, né? Mas que guerra é a sábia? Então, e que guerra isso aí pode ser tão mal interpretado, não pode? Exato. Porque não é guerra interna nossa, daquele lobo mau e o lobo bom que a gente alimenta, não pode ser? E essa guerra existe assim, né? Mate, né, na mitologia, e existe, né, Atena, né, que é um outro símbolo de expressão de natureza e de força. E Atena, ela fala da guerra sábia,
que é uma guerra sábia, assim, né? E usando a pode ser interna. simbólica essa morte também, não pode? Que você mata alguém. É porque, no fundo, assim, quando a gente fala dessa guerra interna, é assim, usar esse bom combate no sentido, assim, de que os meus valores prevaleçam mais internamente, valores morais, né? Eu seja mais bondosa com as pessoas, eu seja mais cortês, assim. Então, esse ano, para mim, assim, as minhas metas é trabalhar uma expressão de vida coerente com essa natureza profunda, mais amorosa, assim, mais amorosa. Deixar mais o amor aberto, assim, sabe? Me conectar com as pessoas com o coração mais aberto. Ano passado eu conectei muito com a mente, com muito julgamento, com muita bélica, né? Porque aí a mente eu vou separando, ordenando. Esse ano eu quero me conectar, né, eu quero me conectar de um lugar mais amoroso. Essa é a minha meta mais espiritualizada, conectar com as pessoas de um lugar mais amoroso. E aí fazer exercícios espirituais nesse sentido, né? As minhas buscas terapêuticas, minhas buscas, né, de conexão com a vida, assim, de um lugar mais amoroso. E você não faz umas práticas, por exemplo, de respiração, de alongamento, yoga, pilates? Isso aí não ajuda mas, você? Sendo bem sincera, eu não sou tão disciplinada como eu deveria, como eu, assim, então, gostaria. É porque eu acho que para quem é muito mental, como eu acho que você é, né? Isso acaba ajudando, principalmente da respiração. Acaba ajudando a gente sair desse espaço mental, né? E trazer um pouco para o corpo. Faz sentido. Total, Chico, total. Isso pode ajudar a manter o coração aberto. Mas eu sou um caótico, porque eu não tenho essa disciplina. Mas todo dia de manhã, quando eu acordo, eu mexo meus olhos assim, eu faço uma yoga dos olhos, faço uma respiração que eu invento na hora, que não é aquela que eles recomendam. É isso que eu estou falando que é a minha rebeldia, né? Eu invento, porque eu sei. É encher o pulmão, parar, esperar, soltar de novo, sabe? E eu lá, se eu tô com fome, mas então vou esperar mais 1 hora, 2 para tomar café, porque eu não tô com fome, porque eu não tenho horário, eu não tenho que sair para trabalhar, né? Tem que sair com... Então a minha disciplina é essa, assim, de estar sempre atento ao que a demanda do corpo, né? De certa forma, para mim, assim, tem esse lugar espiritual, assim, e também esse lugar de, puxa, a gente sabe o que faz bem pra gente, porque aí posso falar por mim, que é o que eu vou buscar esse ano. Por que eu não faço mais o que é bom pra mim? Nesse sentido, não é bom no sentido de eu extorquir algo de alguém, porque às vezes a gente usar o que é bom pra mim, eu tô extorquindo, não. Que é ruim pro outro, né? Não, o que é bom pra mim nesse sentido, de alimentação, de práticas. O que é bom para mim? Por que esse ano eu não escolho o alimento? E não é só alimento físico, é o alimento mental, é o alimento emocional. Claro, são os pensamentos. Quais são os alimentos que eu vou escolher para mim esse ano, assim, né? Então, tentar trazer esse princípio. Vai sair perfeito no final do ano? Com certeza não, mas assim, dá um passo a mais, sabe, Chico? É uma coisa que eu tenho me pedido, assim, né? Um passo nessa direção, um passo na direção de uma espiritualidade em que eu me conecte mais, porque todos eles... Olha, Chico, por estar estudando cada um, todos eles falam como eixo, amor. Então, o que é esse amor mais universal? O que é essa expressão de vida em que a gente olha para o outro e é mais amoroso? Para chegar no amor, você precisa... Com a gente, né? Primeiro, perdoar e agradecer, né? Eu acho que tem que ter essa passagem no perdão e no agradecimento, não tem? É que o perdão... E aí o amor parece que é uma decorrência disso, né? Não? É que o perdão... Pra você não é tão óbvio assim, parece. Para mim, a palavra perdão, assim, sabe, Chico, eu acho que a gente acha que o outro errou com a gente, né? Não, mas aí, olha, eu tive dificuldade de chegar que o verdadeiro perdão é a gente se perdoar de ter cobrado tanto, de ter que ser de uma determinada maneira. Porque é perdoar os outros como a nós mesmos, já que a gente está usando essa expressão cristã, né? E de certa forma também, né? Se perdoar nesse sentido de talvez deixar de cobrar e entender que as coisas acontecem porque precisavam acontecer. E também, isso é muito duro e também. Assim, né? E saber que se o outro fez, talvez ele não fez com uma má intenção nenhuma, porque aquilo era a única saída que ele encontrou naquela hora. E eu acho que o verdadeiro perdão vem quando você percebe que você, naquela situação, você também teria sido capaz de fazer igualzinho a pessoa fez. Quando você se coloca no lugar do outro, como uma pessoa que seria capaz de fazer a mesma coisa que você está condenando, você fala, opa, então você fica mais leve, parece que aquela pessoa não é tão mais terrível. O amor e a compreensão andam muito juntos, né? Eu acho que o perdão, na minha perspectiva, é a gente aumentar nosso nível de compreensão. Porque quando a gente começa aceitação do que o outro né?
Aceitação não no sentido de tudo que vem eu aceito. Não. Não, de que isso é a realidade dada e é com isso que você vai ter que lidar. Talvez esse lugar da compreensão, assim, a compreensão com amor, vem todos esses, né? Aceitação, vem esse anda lugar... tudo junto, anda né? tudo junto, assim, né? Não É meio que são atributos do amor, por e assim amor dizer, é a meta. né? Isso. E que é esse amor, né? Cada vez, porque você vê assim, né? Tanto se fala em nome de Jesus. Esses dias eu estava pensando nele especificamente, assim, né? Assim, no sentido, assim, falando, nossa, se ele estivesse aqui agora vendo as barbáries que você faz em nome dele, né? Qual seria a atitude dele? Boa, e na minha responda sensação... aí nos comentários. Vamos ver o que o povo vai falar, isso aí, é boa. Na minha intuição interna vem assim, eu acho que talvez ele não julgaria como eu estou julgando, talvez ele sentiria o que ele já sente, que é amor, né? É uma compreensão muito profunda desse processo, assim, que às vezes humanamente a gente não alcança certas ele sentiria amor, mas qual atitude que ele teria a partir do amor, né? Essa que seria... A minha sensação é que essa atitude está aí, sabe? Assim, é permitir... Nós que não estamos enxergando, né? Por exemplo, né, nessas tradições que eu estudo, assim, esses grandes seres assim, que cuidam da humanidade, né? Muitas tradições vão retratando, né? A gente está falando de Siddhartha Gautama, todos que deixaram ensinamentos que de alguma forma vão impulsionando a humanidade, de tempos em tempos. Eu acho que essa sustentação agora, né? Se fala de tempos em tempos vem. Só que, como de tempos em tempos, normalmente a gente não reconhece e normalmente a gente maltrata. Pois né? Essa é a grande, é a prova de todos. Porque vai resolver o nosso conflito, então... Não, a gente vai tratar como louco, no mínimo. E aí, nesse sentido, esses grandes seres, eu acho que a sustentação de esperar nossa consciência aumentar é o grande amor desses seres, na minha perspectiva, bem humilde, assim. Sinceramente, para mim, esse é um ano a mais que eles nos dão todos os anos de ir tomando consciência, sabe? De ir aos poucos, porque quando a gente vai tomando consciência, a gente vai mudando. E a gente aos pouquinhos, a humanidade vai caminhando a passos lentos nessa mudança. E você acredita nisso mesmo? Que a gente, incrementalmente, estamos no processo de melhora? Cada vez mais a gente está se conhecendo, você vê cada vez mais pessoas procurando autoconhecimento, cada vez mais pessoas questionando a existência. Porque tá tão terrível, porque precisa ter a contrapartida. Mas por quê? Porque a gente levou para esse lugar como humanidade, né? Nossos pais, antepassados, né? A gente levou para cá. Mas por quê? Porque para eles também não se questionavam de certas coisas. Então a gente está colhendo reflexos das nossas, do nosso então você acredita tamanho. Numa evolução da humanidade como um todo? Aí sim, né? A gente vai entrar no não, mas eu tô falando da Thalita. Eu acredito. Você acredita? Porque eu acredito que eu estou evoluindo também. Não, então, eu acho que eu também estou evoluindo, mas eu não espero nada da humanidade. Esperar, Zero. eu acho que é aí uma expectativa, mas assim, qual é a minha parte? No sentido assim... Né, o que eu posso fazer por mim e pelo outro, né? Todos os dias, se a gente se perguntar o que eu posso fazer por mim mesmo de melhor hoje que me impulsione. E evolução não é só caminho, que é onde a gente se confunde, né? A evolução ela vai envolver a sombra, a escuridão, o sofrimento, que muitas vezes a gente precisa para tomar consciência, porque no fundo o que é? A evolução é uma tomada de consciência maior, né? A gente vai ampliando, abrindo essa grande porta. Né, Janus o mês de janeiro, na mitologia, né, ela tem relação com o deus Janus. E o que é o deus Janus? O deus Janus é o senhor das portas, né? Ele é um deus de duas faces. Olha ele tem a face ao passado, né? E ao futuro. Por isso que tem essa coisa, então, agora... É o senhor das portas. O novo. Né? Exato. Ele tem uma face para o passado e uma face para o futuro. Né? Então ele é o jovem e o senhor, né? Ele é um deus de duas faces. Tem muita simbologia por trás dele. Mas essa dele ser o senhor das portas, a gente tem várias portas atravessadas ao longo da nossa vida. Sim, cada decisão é uma porta que a gente abre. Então, quais a gente precisa fechar, que já não precisavam estar mais abertas? E num nível sutil, quais portas da minha consciência, né? Como eu me abro mais, né? No nível sutil, mas trazendo para o coração. Como que eu abro essa grande porta, que é o coração? Né? Como que eu abro ela para a vida? Né? Porque para compreender a gente vai precisar abrir essa porta. Eu acho que a gente já pode terminar aqui, né? Já deu um fechamento, né? Acho que é a hora da Thalita também. Deu mesmo. E assim, eu não falei do meu propósito de alma, né? Que assim, eu fiquei meio que pensando enquanto você falava,
Mas para mim a coisa mais importante é eu não me trair naquilo que eu sou mesmo, sabe? Na minha essência. Você pode tomar tudo, que eu não bebo café. Né? Boa. Vou terminar ele. Mas eu tô te ouvindo. Eu não quero me trair na minha essência, assim, em nome de ser aceito pelos outros, sabe? Que é o que eu acho que eu sempre fiz, né? Em alguma medida eu sempre fiz. É ser verdadeiro apesar de tudo. Acho que trazer se conecta com isso, né, Chico? Sendo meu propósito é encontrar minha verdade e expressá-la. Isso. Que o não, a gente vai ficar com o não. A gente fica com o negativo, por exemplo, não me trair. Adivinha o que você vai fazer o ano inteiro? Vai se trair. Eu me conectar com a minha verdade e descobri-la cada vez mais, essa verdade que está comigo da vida, de expressão de vida. É uma força. Eu não vou me trair, não vou fazer isso. Você pode ter certeza que a gente não escuta o não. A neurolinguística fala isso, né? Não fume. Vai despertar o fumar. Não veja esse vídeo. Por quê? É proibido. Aí vai. Mas qual é a minha essência? Talvez buscar esse ano, né? É isso. Tem aquela frase, né? Caminhante, o caminho se faz ao caminhar, né? Então, essa verdade, ao mesmo tempo que você dá um passo em direção a ela... Não é uma meta, né? É um ser, né? Você vai entendendo que, na realidade, o próprio caminhar vai te mostrando quem você é, né? Assim, você não vai encontrar isso escrito, né? Você vai escrever isso todos os dias, né? Nesse lugar. Eu tô lembrando de você subindo aqui de carro. Eu tô pensando até no pneu ali. A gente volta a nossa consciência rapidinho. Não, mas então vamos terminar essa história. Vamos falar que existe uma série de caminhando com as montanhas, não. Mas podia ser, né? Caminhando com as montanhas. A gente não tá caminhando, tá sentado. Por isso Mas Aprendendo com as montanhas, a gente vai botar o link para vocês assistirem. A gente fala de diversos temas. Esse eu não sei qual vai ser, né? Eu deixo com você, Chico. Eu deixo com você, Chico. Eu vou ter que... Às vezes o título aparece depois que eu edito o vídeo, né? Porque eu vejo que ali é um ponto alto e acabo colocando, né? E agradecer você, Thalita, por me vir cutucar pra gente fazer isso aqui, porque é muito bom. Foi muito bom pra mim, eu me senti renovado e é gostoso conversar com você, porque você é uma pessoa que acaba trazendo... coisas importantes de serem faladas e expressadas, né? Não só para mim, para nós, espero que para você tenha sido, mas eu acho que para quem está assistindo também, porque tem muita gente que fala, olha, eu gostava do Aprendendo com as Montanhas, não acaba com aquilo, não para. E para mim, eu te agradeço sempre, Chico, porque esse exercício de expressão, para mim, ele é importante. Eu não acho que eu faço bem, assim, né? No sentido de mas divulgar. É o aprendizado, mas né? eu aprendo com você sempre. Né? E eu aprendo muito com a tua autenticidade, a tua liberdade de expressão, Chico. Você sempre me ensina. E esse carinho de afeto, assim, eu falei, puxa, não, eu vou vivenciar isso. Mas você não aceitou no meu afeto aqui, porque tinha tanta comida, você ficou só no café. Eu acho que eu tomei café antes. Eu não tava com fome, mas o carinho chegou, né? Que nem a Maria falou. Que bom. Então. A expressão chegou. Então vamos fazer um carinho de verdade aqui? Obrigado, Thalita. Obrigada, Chico. Porque nós dois temos dificuldade com o toque. Pode ver que tá desajeitado aqui. Mas aconteceu, é isso aí. Gente, obrigado, até a próxima. Até. Valeu. Legal. Obrigada, maravilha. Chico. Agora eu não sou abraço de mim. Por que aquele não valia? Porque aquele foi desprevenido. Eu também. Aí esses não avisados. Ai, Chico.